Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 115. Capítulo 1173. Prática intensa. Capítulo 1173. Prática intensa. Tradutor, Nome-mi editor, Nome-mi. Depois que os 3 jogadores All-Star do rap analisaram cuidadosamente seu desempenho, eles começaram a praticar diligentemente para a competição por equipes. As outras equipes não conseguiram se adaptar rapidamente a esse guarda-chuva não especializado empunhando o Myriad Manifestations Umbrella, como nunca tinha sido visto antes. Essas outras equipes só podiam tentar ganhar experiência através do que estava disponível para elas, batalhas reais, gravações e sua própria imaginação. Mas Rap poderia praticar diretamente a coordenação com esse não especializado em manejo de guarda-chuva. Eles poderiam entendê-lo, poderiam se acostumar com ele, poderiam se familiarizar com essa classe inteiramente nova e única. Neste aspecto, Su Muxen e Fang Hui ficaram em desvantagem. Tang Host, Ahmed Bun, Kiao Yifan e até Mofan interagiram com Lord Green por um período de tempo muito mais longo do que eles. Isto foi especialmente verdadeiro para Tang Host e Ahmed Bun. Ninguém mais conhecia esse tipo de não especializado, mas para esses dois essa era apenas mais uma aula, sempre lutando ao lado deles enquanto aprendiam o jogo. Eles foram os mais rápidos a se integrar com este não especializado e, por enquanto, eram os jogadores da equipe que melhor conseguiam coordenar com Yeshiu. Kiao Yifan cresceu no sistema normal e quando chegou a Rap, já tinha uma base e uma força técnica muito sólidas. Assim como aconteceu com Tang Host e Ahmed Bun, o não especializado era algo totalmente novo para ele aprender e se adaptar, mas ao contrário deles. Ele primeiro teve que desaprender alguns de seus preconceitos estabelecidos sobre Glória. Então, embora ele também tenha lutado por muito tempo ao lado de Lord Green, seu entendimento era um pouco mais fraco do que o de Tang Host e Ahmed Bun. Depois houve Luji e Anveni. Luji também era uma folha de papel em branco que poderia se adaptar a Lord Green, mas o problema era que seu nível de habilidade ficava para trás e ele não tinha como realmente lutar lado a lado com Lord Green. Anveni ingressou um pouco mais tarde e sofreu do mesmo problema que Kiao Yifan. Ele teve que desaprender algumas coisas para se adaptar a essa classe totalmente nova. Além disso, sua habilidade técnica também faltava. E então houve Mofan. Conseguir que esse herói solitário se coordenasse com a equipe já era um esforço e meio, muito menos o ajuste a Lord Green em particular. A estrada era lenta e longa. E todas essas pessoas ainda eram melhores que Su Muxen e Fang Hui, que só haviam chegado oficialmente ao rap nesta temporada. No entanto, a habilidade, experiência e consciência desses dois jogadores ficaram claras para todos verem. Depois que começaram a enfatizar esse aspecto de seu treinamento, sua compreensão do que não era especializado melhorou muito. Tang Ho estava treinando ferozmente, os 3 All-Stars treinavam ferozmente. Os outros não tinham motivos para relaxar, e todos da rap mergulharam em um treinamento feroz. Mas Lu Ji, que não estava com os demais e que ainda precisava se preocupar com os estudos, não conseguia acompanhar o ritmo atual de treinamento de rap. Por causa disso, ele estava cheio de ansiedade. Em comparação, Anveni, o outro estudante universitário aqui, foi muito mais decisivo. Essa pessoa optou diretamente por tirar uma licença da escola e se dedicou ao jogo profissional. Como você convenceu seus pais? Shen Guogu perguntou a ele. Ela sentiu que, para um estudante, o maior obstáculo para esse tipo de decisão seria a família. Eu dei a eles o prêmio em dinheiro da Challenger League, disse Anveni. Calmo, racional, preciso. Essas eram as características especiais de Anveni, a pessoa que Yeshiu encontrou no jogo, apesar de sua habilidade nada excepcional. Toda a equipe estava ocupada e investiu mais tempo do que nunca na prática. Isso deixou Guinhongge inquieto. Ele essencialmente nunca saía de casa, mas agora ele frequentemente ia à sala de prática para ficar atrás de Yeshiu e tossir significativamente. Ele estava ansioso para terminar a pesquisa sobre o guarda-chuva das 10.000 manifestações e precisava do cartão de conta de Lord Green para olhar o guarda-chuva. Mas agora que Yeshiu aumentou o treinamento, a quantidade de tempo que o cartão ficou em uso aumentou muito, reduzindo assim a quantidade de tempo que Guanhonghe teve para estudar o guarda-chuva de miríades de manifestações. Isso o deixou bastante angustiado. É também por isso que equipes poderosas podem fazer 2 ou até 3 cópias de equipamentos prata, para facilitar o estudo no departamento de P&D para que não haja qualquer conflito entre elas e os jogadores. Mas com o estado atual de rap e os requisitos materiais para o Myriad Manifestations Umbrella, fazer um extra era definitivamente irrealista. Nos dias em que não conseguia o cartão de conta para estudar o guarda-chuva, Guanhonghe só conseguia dedicar seu tempo às outras aulas. Equipamentos para as outras classes eram, para ele, muito mais fáceis do que o Myriad Manifestations Umbrella, principalmente Dancing Ren, cujo equipamento ele estudou e desenvolveu há muitos anos. Só na temporada passada, sob as ordens do clube, ele parou de trabalhar para elevar o equipamento ao nível 75. Mas agora, ele retomou essa pesquisa. Ele estava tão familiarizado com o equipamento que nem precisou do cartão de conta, sua visualização mental foi suficiente. Mais uma semana se passou rapidamente, a 4ª rodada estava prestes a começar. Rap estava prestes a disputar seu segundo jogo em casa, e seu adversário era o time que atualmente era alvo de muita fofoca, o Team Tyranny. Uma semana de treinamento não foi suficiente para causar melhorias drásticas imediatamente.
Os resultados do treinamento foram passos ascendentes silenciosos e invisíveis, gotículas que gradualmente se acumularam em algo significativo. Mas depois desta semana de treinamento intenso, pelo menos o ânimo de Happy mudou bastante, todos os jogadores pareciam estar brilhando. O treinamento extra não era um grande problema para os jovens, pensou Shen Guogu enquanto olhava para todos. Mas, e você? Shen Guogu olhou para Ye Xiu. Você certamente não é um jovem. Mas para que todos se reunissem mais rápido, você participou do treinamento extra. Que tipo de impacto um treino tão intenso teria para um jogador da sua idade? Wei Shen, por exemplo, não acompanhou esse ritmo de treinamento. Isso deixou Shen Guogu saber que os jogadores mais velhos não poderiam se esforçar tanto. Shen Guogu estava com muito medo. Ela nem se atreveu a perguntar, porque sabia que não adiantava perguntar. Mesmo que isso não fosse saudável, Ye Xiu não teve escolha senão fazer isso. Só ele poderia exercer o não especializado. Esta não era uma aula para a qual eles pudessem encontrar um parceiro de treino. Além dos votos de felicidades, Shen Guogu não pôde fazer nada. 26 de setembro. Um dia antes da quarta rodada da 10ª temporada da Glory Alliance, Happy, ao contrário de outras equipes, ainda praticava intensamente. Outras equipes, na véspera da competição, geralmente faziam treinos mais leves. Os jogadores ainda jogavam, não deixavam as mãos esfriarem totalmente, mas o treino mais leve permitiu que descansassem o suficiente e mantivessem o ânimo. Mas Happy ainda estava praticando com a mesma intensidade de sempre. Hora de relaxar? Para eles, isso não tinha significado. Neste momento, o que eles precisavam era melhorar o mais rápido que pudessem. Mais um dia de prática foi mais um dia de melhoria. Sem melhorias suficientes, apenas fazer uma pausa antes da partida não mudaria o resultado da partida. Shen Guogu olhou para todos na sala de prática. O tempo ultimamente vinha alternando entre nuvens fortes e aguaceiros, e embora a temperatura não fosse alta, a umidade fazia com que parecesse mais quente. Os dois aparelhos de ar-condicionado de alta potência na sala de treinamento funcionavam incessantemente para soprar ar frio pela sala, mas muitos jogadores ainda treinavam até suas testas ficarem escorregadias de suor. Eles só precisavam mover o mouse e o teclado, o que significava que na verdade só moviam as partes do corpo abaixo da articulação do ombro. Eles não estavam correndo, não estavam lutando contra algum obstáculo com seus corpos. E ainda assim eles conseguiram suar com o esforço. As batidas e cliques do mouse e do teclado soavam como uma cortina de contas caindo no chão. Essa atmosfera tensa e de alto nível na sala de treinamento fez Shen Guogu sentir que era difícil respirar, mas ela ficou e observou por mais um pouco antes de sair silenciosamente da sala. Quando ela desceu para o cibercafé no primeiro andar, ouviu alguém perguntar na recepção: Ye Xiu está aqui? Ela desceu mais alguns degraus e viu o rosto em pânico e terror da jovem que recebia dinheiro na recepção. E então houve um grito no cibercafé, e depois outro e outro. Shen Guogu desceu correndo a escada e viu as 4 pessoas paradas em frente ao balcão. E inúmeros convidados do cibercafé já haviam deixado seus computadores e ido até lá. Wenqin, Zhang Xinji, Zhang Jiali e Lin Jinjiang. Equipe Tirania, os 4 titãs que foram nomeados os 4 reis celestiais, estavam bem em frente ao balcão do Happy Internet Café. Os convidados do cibercafé que os reconheceram enlouqueceram instantaneamente. Esse tipo de coisa nunca teria acontecido há 2 anos. Naquela época Shen Guogu ainda era um fã obstinado do Excelen Era, e o Happy Internet Café ainda era o local de encontro favorito de todos os fãs do Excelen Era. Se um jogador do Tirania aparecesse na recepção, quem poderia prever o que os fãs impulsivos fariam? Mas agora as coisas eram diferentes. Desde que Shen Guogu passou de fã a odiador, o Happy Internet Café não estava mais cheio de fãs apaixonados do Excelen Era. Os que ainda compareceram eram torcedores calmos e racionais. Eles não necessariamente fariam nada se vissem um membro da tirania. E agora, muitos dos que vieram ao Happy Internet Café eram fãs do próprio Happy. Isso forçou Shen Guogu a instalar outra porta entre as escadas e o segundo andar, e na parte de trás do prédio havia agora uma saída direta do segundo andar. Os fãs eram maravilhosos, mas também podiam ser um incômodo. Depois que Su Mushen foi oficialmente transferido para Happy, houve até um homem desavergonhado que, carregando um grande buquê de flores, disse que queria expressar seu amor a Su Mushen. Shen Guogu ficou com tanto medo que quase chamou a polícia. Nessas ocasiões, ter Wei Shen e Xiamed Bun, mais delinquentes, fazia com que Shen Guogu se sentisse um pouco mais seguro. Em um instante, os 4 reis celestiais da tirania foram cercados por fãs enérgicos. Para aparecer abertamente em um cibercafé, esses 4 deuses foram muito descuidados. Felizmente ninguém fez nada excessivo. A maioria das pessoas veio apenas para assistir. Alguns dos mais corajosos subiram para pedir um autógrafo, ou até imploraram por uma selfie, até que Wenqin franziu a testa e todos voltaram para seus lugares. Nesse momento, Shen Guogu percebeu que deveria haver uma razão para esses veteranos da tirania ousarem aparecer em um cibercafé. Wenqin tinha a habilidade de intimidar, sem tempo de recarga. Ele poderia ativá-lo sempre que quisesse. Esta foi a primeira vez que Shen Guogu conheceu de perto este capitão de 10 anos da tirania. Há 2 anos, este era o inimigo doloroso. A potencial 4ª vitória consecutiva de Excelen Era foi perdida para essa pessoa, que conquistou seu ódio. Mas agora a Era Excelente havia desaparecido nas brumas, e Shen Guogu realmente respeitava o espírito de luta desses veteranos da tirania. Quando eles perderam para o Sansara na temporada passada, ela quase chorou por eles.
Ao interagir com pessoas da cena profissional, Shenguogu muitas vezes precisava se lembrar de projetar uma aura forte. Afinal, ela era a chefe da rap. Mas diante desse Anvenkin, Shenguogu sentiu que ela não deveria tentar agir de forma altiva e poderosa na frente dele. Esta era uma pessoa que expulsaria diretamente o chefe da sala de treinamento. Você está procurando por Yechiel? Shenguogu subiu para cumprimentá-los. Sim, ele está aqui? Anvenkin perguntou. Me siga. Shenguogu conduziu os 4 escadas acima e aproveitou a oportunidade para estudar os outros 3 deuses. Zanshinji e cabelo e roupas imaculados, usando óculos. Quando ele olhava para frente, ele nunca deixava seu olhar vagar para os lados. Zanjiali, uma figura espirituosa e enérgica, mas revelando um toque de melancolia. Foi por causa de muitos segundos lugares? Shenguogu não pôde deixar de pensar. Lin Jinjian, o antigo lutador número 1, não tinha aquela aura delinquente que Wei Shen e Xiamed Bun tinham. Ele era uma pessoa muito refinada e quando viu Shenguogu olhando para ele, até sorriu e inclinou a cabeça. Capítulo 1174. Uma saudação casual. Capítulo 1174. Uma saudação casual. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Yechiel, tem gente procurando por você. Shenguogu abriu a porta da sala de prática. Ela ficou um pouco animada ao ver a expressão no rosto de Yechiel quando ele viu esses 4 deuses aparecendo de repente aqui. Quem? Mas para sua decepção, Yechiel nem sequer ergueu os olhos. Anvenkin não deixou Shenguogu apresentá-lo. Ele apenas falou diretamente. O que você está fazendo aqui? Yechiel perguntou. Combinar, disse Anvenkin. A partida é do outro lado da rua, disse Yechiel. A atmosfera instantaneamente esfriou. A partida era amanhã. A tirania claramente chegou à cidade H um dia antes para descansar e ajustar sua condição antes da partida. Todos, sintam-se à vontade para se sentar. Shenguogu teve que tentar dissipar a tensão, convidando os 4 a sentarem-se nos sofás perto da parede da sala de prática. Praticando muito? Mas Lin Jinjian não se sentou, em vez disso veio assistir ao treino do rap. Você tem alguma dignidade? Tentando dar uma espiada em nosso treino? Yechiel finalmente levantou a cabeça, lançando a Lin Jinjian um olhar desdenhoso. Isso é furtivo? Lin Jinjian o ignorou e continuou a olhar teimosamente. Bem naquele momento Fang Hui fez uma bagunça. Haha, sentindo a pressão atrás de você? Lin Jinjian riu. Fang Hui se virou e mostrou-lhe 2 dedos médios. Você mudou de classe muito bem. Mas agora Lin Jinjian parou com o tom de brincadeira e falou com sinceridade. Está tudo bem, disse Fang Hui. Os 2 ficaram em silêncio. Ex-companheiros de equipe, o brawler número 1 e o ladrão número 1, os famosos parceiros criminosos, agora ambos abandonados por sua equipe. Não importa o quão honrosamente eles tenham saído, nunca seria suficiente para compensar o sentimento de perda. E agora um foi para a tirania para persistir com a pouca luz que lhe restava, enquanto o outro veio para o recém-formado feliz, mudando de classe para fortalecer o time. Embora não fossem mais companheiros de equipe, o objetivo pelo qual lutavam ainda era o mesmo. Agora, eles se enfrentariam no palco. Eles não podiam mais lutar juntos por esse objetivo comum. Era inevitável que um deles perdesse. Com a prática de Fang Hui interrompida, a prática de coordenação da equipe também poderia parar. Yechiel levantou-se e olhou para os 4. Você precisa de alguma coisa? Não, vamos ficar por perto. Decidimos vir dar uma olhada. Quando Zanjiali disse onde ele próprio estava andando em círculo ao redor da linha de computadores de rap, finalmente parando ao lado de Yechiel. Ele olhou para o personagem de Yechiel, Lord Green, que ainda estava na tela. Lord Green, o personagem que causou tantas dores de cabeça para os deuses grandes e pequenos do círculo profissional. Ei, deixe-me experimentar seu brinquedinho aqui, disse Zanjiali, tentando se espremer no assento de Yechiel. Você não tem nenhuma dignidade? Você também quer dar uma olhada nas estatísticas de nossos equipamentos? Yechiel, é claro, não lhe deu espaço. Haha, que segredos você ainda tem que esconder? As estatísticas já foram descobertas há muito tempo, disse Zanjiali. As estatísticas do equipamento prata não foram exibidas, mas por um longo período de tempo, Lord Green usou um equipamento prata e 12 equipamentos laranja. As estatísticas gerais de um personagem foram exibidas, assim como as do equipamento laranja. Com o Myriad Manifestations Umbrella como a única variável, realmente não foi difícil deduzir suas estatísticas. Isso foi antes. Agora que subimos de nível, você precisa que lhe contemos isso também? Yechiel disse. Sério? 75? Que afiado, deixe-me ver. Zanjiali ainda estava tentando forçar sua entrada. Falando sobre regras, fazer isso era extremamente inapropriado. Equipamentos prateados eram os segredos de todas as equipes. Ninguém jamais tentaria insistir em vê-los. Zanjiali estava aproveitando o fato de estar familiarizado com eles, além de rap com sua origem popular não ter um clima muito sério. Então ele poderia lutar assim. Vá embora, vá brincar ali. Zanjiali foi afastado de uma vez por todas e só pôde desistir amargamente. Observando, Yechiel ficou sem palavras. Não me diga que você está realmente aqui para nos espionar. Para esse tipo de método teremos que chamar a polícia. Chamar a polícia? Quão constrangedor é isso?
Bum cozido no vapor deu um pulo. Ele pegou um saco de bebidas debaixo da mesa e girou-o em círculos, criando instantaneamente um feroz martelo de meteoro. Gente, vocês podem parar. Shengoku gritou, exasperado e sentindo o início de uma dor de cabeça. Normalmente, esses deuses eram todos brilhantes e glamourosos, e ela não conseguia deixar de adorá-los às vezes. Mas agora que ela pensou sobre isso, nenhum deles era mais velho que ela. Com a repreensão de Shengoku, a sala de prática se acalmou. Então por que você veio aqui? Ishio perguntou. Já faz um tempo. Pensamos em vir ver você, respondeu Zanshinji. Quando Shengoku gesticulou em direção ao sofá, no final Zanshinji foi o único a sentar-se cuidadosamente e agora deu uma resposta educada. Isso fez com que Shengoku sentisse que ele era a única pessoa boa aqui. Que tal, não é ruim aqui, certo? Alguém quer vir? Nosso chefe está bem aqui, se você fizer um bom apelo. Então talvez nas transferências de inverno você possa embarcar neste ônibus do campeonato, disse Yeshio. Você realmente almeja outra vitória no campeonato, disse Zangiali. Quem não é? Yeshio disse, antes de acrescentar. Ah, você não está. Você teria que se livrar daquele outro. Seu bastardo. Zangiali amaldiçoou. Só nesta sala havia muitas pessoas que nunca haviam vencido um campeonato. Su Muxen, Fang Hui e Lin Jinjian, nenhum deles ganhou. Mas Yeshio atacou especificamente para zombar de seus 4 segundos lugares, é claro. Foi dito que você não deveria expor ou atacar as deficiências de alguém, mas como todos aqui eram amigáveis uns com os outros, às vezes as deficiências eram atacadas assim. Foi exatamente como Zangiali insistiu em olhar para o equipamento, o que seria inaceitável em outros contextos com pessoas diferentes. Mas o problema era que ele não só não conseguiu ver o equipamento, como também foi ridicularizado por Yeshio. Zangiali estava bastante deprimido. Se você não está aqui para nada sério, então se apresse e vá embora, pare de atrapalhar nossa prática. Yeshio começou a acenar com as mãos para fazê-lo sair. Você ainda está praticando agora? Zanshinji franziu a testa. Para alguém como ele, que sempre manteve os horários de treino mais rígidos, treinar na véspera de uma competição era impensável. O que você entende? Isso foi o que Yeshio disse para esse mestre tático da glória, um homem que realmente entendia muitas coisas. Zanshinji não respondeu. Ele se levantou e disse, parece que sua equipe ainda tem áreas que precisam de melhorias urgentes. Shengoku engoliu em seco. Apenas a partir dessa pequena pista, ele já era capaz de adivinhar. Esta única pessoa boa era na realidade bastante assustadora. Não está acostumado a brincar com os não especializados? Zanshinji olhou para Su Muxen e Fang Hui. Já que você adivinhou, o que mais há para dizer, disse Yeshio, desamparado. Espero que tenhamos uma partida emocionante, disse Zanshinji. Nós iremos, disse Yeshio. Vejo você no palco amanhã. Venkin deixou esta declaração final e os 4 jogadores da tirania partiram. Estou me sentindo tonto. Eles realmente só passaram para dizer oi? Eles não têm nada melhor para fazer? Vendo os 4 saindo, Yeshio suspirou. Eles adivinharam completamente nossa condição atual. Shengoku pensou na expressão cuidadosa de Zanshinji e estremeceu ao ver quão preciso era seu julgamento. Não é difícil adivinhar, disse Yeshio. E agora? Shengoku perguntou. Honestamente, não temos muita esperança de vencer a competição por equipes. Vamos nos concentrar em vencer as batalhas individuais. Enquanto Yeshio falava, ele olhou para a hora. Já era hora, vamos dar uma olhada juntos em nossos adversários para amanhã. Estamos perseguindo-os aqui? Bum cozido no vapor perguntou. Yeshio não entendeu. Eles não são nossos oponentes amanhã? Yeshio ficou sem palavras. Xiamed Bum estava sendo ele mesmo novamente. Depois disso, toda a equipe foi para a sala de estratégia. As gravações das partidas da tirania, principalmente as das 3 rodadas anteriores, já haviam sido desenterradas e preparadas. Todos os dias, depois de praticar intensamente com o resto da equipe, Yeshio ainda precisava de tempo para organizar todos esses materiais. Shengoku sentia profundamente que eles não poderiam continuar assim. Wei Shen poderia ajudar até certo ponto, mas não conseguiu libertar Yeshio completamente. Shengoku só podia estar grato por pelo menos agora eles terem Guan Hongei e Wu Shen. Caso contrário, se Yeshio tivesse que administrar as coisas nessas 2 pontas também, eles teriam que cortá-lo em pedaços. Gerenciar uma equipe profissional realmente não foi fácil. Durante esse tempo, ela estava tentando recrutar ajudantes. Do lado da guilda, as coisas estavam indo muito bem. Várias pessoas foram atraídas, dando ajuda semi-profissional para administrar a guilda. Mesmo que essas pessoas não estivessem aqui, o trabalho realizado em um jogo online não exigia que todos estivessem no mesmo lugar. Enquanto houvesse internet, as coisas poderiam ser realizadas. Do lado de P&D, Shengoku também queria encontrar mais ajuda. Seus alvos número 1 eram os trabalhadores de P&D da Iselen Era após a dissolução da equipe. De Guan Hongei, ela conseguiu obter as informações de contato de 3 de seus ex-colegas. Mas quando ela estendeu a mão, descobriu que esses 3 ainda estavam juntos e ainda estavam na Era Excelente, nova Era Excelente. A New Excelen Era se inscreveu para participar da Challenger League deste ano. Quando Shengoku verificou, eles estavam avançando suavemente. Sua escalação atual tinha Killfei como jogador principal e, em seguida, alguns ex-estagiários do Excelen Era. A Challenger League desta temporada não teve nenhum monstro como o Excelen Era da temporada passada. Tudo voltou ao normal.
Shengoku olhou casualmente e também descobriu o Team Jade Dynasty, um dos times que eles lutaram na temporada passada. Depois que toda a equipe foi demitida, parecia que eles haviam reunido outro grupo de pessoas sabe-se lá onde para tentar novamente. Na época, Shengoku convidou Lin Yi e os outros que o chefe da dinastia Jade havia demitido diretamente. Eles expressaram que considerariam a oferta dela e então não houve mais notícias deles. Shengoku os contatou mais 2 vezes, mas eles ainda hesitavam. Só quando a nova temporada começou é que Lin Yi ligou para ela. Ele e 2 jogadores da dinastia Jade decidiram se juntar a Reb, trabalhando para a guilda no jogo. Para que eles tomassem essa decisão agora, Shengoku foi capaz de entender o estado de espírito de Lin Yi. No final, ele ainda queria ser um jogador profissional e durante todo o verão, provavelmente estava trabalhando muito para tentar encontrar essa oportunidade. Mas quando a nova temporada começou, ele não conseguiu encontrar um time e seu sonho de ser um jogador profissional foi encerrado. Então, ele contatou Rep e se tornou um dos trabalhadores da guilda. Em relação aos jogadores comuns, a habilidade de Lin Yi no Glory era bastante alta. Para ele ser capitão de equipe, ele foi excepcional em algumas áreas. Depois de ingressar, ele rapidamente se tornou o ajudante mais eficaz de Wu Shen. Com o trabalho árduo dessas pessoas, o desenvolvimento atual do Guild Rep foi muito estável. Nos campos de batalha de alto nível, porque Yeshio e os outros não estavam mais ajudando, a guilda perdeu sua vantagem esmagadora. Mas em todos os vários servidores comuns, o Guild Rep estava funcionando perfeitamente. A Rep finalmente tinha seus próprios estoques de materiais básicos enchendo seus cofres. O que aconteceu no 10º servidor, com Yeshio vendendo seu trabalho para obter materiais de masmorra, nunca teria que acontecer novamente. Capítulo 1175, Fã-Clube da Tirania. Capítulo 1175, Fã-Clube da Tirania. Tradutor, Nome-me Editor, Nome-me. 27 de setembro, a 10ª rodada da 10ª temporada do Glory Pro Alliance começou, com Rep jogando seu jogo em casa contra o Tyranny. A influência de uma equipe poderosa foi incomparável. Embora Rep agora tivesse uma certa popularidade, a multidão que eles conseguiam atrair não era suficiente para encher todo o estádio Xiaoxie. Comparado aos dias de glória do Excelen Era, quando eles esgotavam os assentos e era difícil conseguir até mesmo um ingresso, Rep ainda estava faltando. Mas desta vez a tirania chegou, o que atraiu muitos espectadores. Além disso, a própria tirania tinha seus fãs organizados em todos os lugares. Muitos dos assentos do estádio Xiaoxie estavam ocupados. Para uma equipe fraca, isso foi um aborrecimento ou algo de sorte. Quando uma potência chegasse, eles poderiam gerar muitas receitas com ingressos. Mas ao mesmo tempo, quando uma potência chegava, isso significava que a derrota era provável. Para o Rep, este foi apenas o 2º jogo em casa, eles não tinham expectativas quanto à venda de ingressos. Mesmo com tantos espectadores, Shengoku não estava particularmente animado. Seu foco estava todo na próxima partida. Houve muitos destaques para observar nesta partida. Houve o confronto entre os rivais de longa data Yeshio e Yan Wenqin, houve a antiga dupla Fang Hui e Lin Jinjian, houve a promessa de Tang Hou de 1-1v3 em 5 rodadas. Infelizmente, embora tenha havido tantos destaques, esta partida não foi das mais bonitas desta rodada. Ao mesmo tempo, o Sansara do CTS estava jogando em casa contra o Blue Rain. Um confronto entre potências, as emissoras de televisão não perderiam nada disso. Para quem quisesse assistir a transmissão ao vivo de Rep Against Tyranny, teria que transmitir online. Estádio Xiaoxie, o time visitante Tyranny subiu ao palco primeiro. Durante uma partida oficial, todos os integrantes da equipe usaram uniformes. A Tirania, como equipe poderosa, teve uma influência em comum. Em todo o país, seus fãs formaram seus próprios fã-clubes. Sempre que o Tyranny tinha uma partida, os torcedores obstinados que viajavam com o time para assistir a todas as partidas entravam em contato com os torcedores de qualquer cidade para onde viajassem, e todos iam ao jogo juntos para torcer pelo Tyranny. Neste momento, no lado oeste do estádio estavam reunidos muitos fãs do Tyranny, todos vestindo o uniforme do Tyranny, e quando seu time subiu ao palco, eles começaram a torcer e gritar descontroladamente, agitando vários banners e slogans. Comparado com o Dreadblossões que vieram na segunda rodada, seu espírito era muito mais forte. Embora Rep agora tivesse alguns fãs, eles não tinham esse tipo de fã-clube organizado. Todos vieram torcer pelo time individualmente. Diante do poderoso impulso do outro time com sua organização, os torcedores de Rep de repente pareciam muito fragmentados. O campo natal de Rep estava prestes a ser conquistado pela tirania. Os jogadores do Tyranny acenaram para reconhecer o apoio de seus fãs, gerando mais ondas de entusiasmo entre eles. Só quando o time da casa apareceu é que os fãs de Rep começaram a torcer, suprimindo temporariamente o espírito da tirania. Mas foi apenas temporário. Os aplausos desorganizados e dispersos não foram páreo para os fãs-clubes do Tyranny, e os fãs de Rep tiveram que admitir a derrota primeiro. Parecia que eles precisavam criar seu próprio fã-clube. Vendo tudo isso, Shengoku se lembrou de quando ela ainda era fã do Excelen Era e de suas experiências com o fã-clube do Excelen Era. Esses torcedores, embora inicialmente formados a partir de amizades espontâneas, após obterem certa unidade e influência, o clube oficial lhes daria certo apoio. Rep também poderia seguir esse padrão. Mas por enquanto, como o Rep estava apenas começando, eles não tinham clubes poderosos.
Durante a Liga Challenger, Tianqi e os outros irmãos da guilda se agruparam de forma bastante feroz, mas agora, infelizmente, eles não estavam na cidade H. Construir um fã-clube do time da casa progrediria de forma mais tranquila, começando pelos torcedores da cidade. O barulho da torcida atingiu o auge quando os jogadores dos dois times se cumprimentaram. Neste momento, os torcedores se tornariam um apoio poderoso de seus respectivos times, dando-lhes impulso por trás. Os torcedores do Tyranny, com experiência e treinamento, conseguiram dar ao seu time um impulso agressivamente poderoso neste momento. Depois que as equipes apertaram as mãos e trocaram cumprimentos, eles retornaram às suas áreas de jogo. A partida estava prestes a começar e os jogadores para a primeira batalha da rodada individual foram anunciados. Equipe Tirania. Jogador, Lin Jinjian. Personagem, Dark Thunder Brawler. Equipe Feliz. Jogador, Su Muchen. Personagem, Dancing Rain Launcher. Um confronto entre jogadores de alto nível logo no início. A multidão foi à loucura. Os dois jogadores saíram de suas respectivas áreas e, após uma saudação casual, dirigiram-se ao palco. Os jogadores experientes entraram na partida e a primeira batalha começou rapidamente. Um mapa individual, uma vila ao anoitecer. Parecia menos um campo de batalha e mais uma vista panorâmica do crepúsculo, lentamente revelada pela projeção holográfica. Este era um mapa com o qual Su Muchen estava muito familiarizado. Ela gostou do cenário deste mapa e, por gostar, familiarizou-se com ele e, uma vez familiarizado, poderá usá-lo em uma partida competitiva. E quanto a Lin Jinjian? Com seu ex-parceiro Fang Hui, Rap conhecia todos os seus segredos. Ao escolherem os mapas, consideraram opiniões de todos os lados. Seguindo os relatórios de Fang Hui, todos os mapas que escolheram para a partida de hoje eram aqueles que Lin Jinjian não havia estudado. É claro que, por outro lado, quaisquer mapas que Lin Jinjian não tenha estudado, Fang Hui também não teria nenhum conhecimento profundo. Ele cresceu sob o mesmo treinamento que Lin Jinjian, a única mudança foi aquele ano em que Lin Jinjian saiu primeiro. Naquele ano, Winzhou fez alguns ajustes para receber o novo núcleo Tangyao, então eles praticaram alguns novos mapas. No entanto, esses mapas eram para dar as boas-vindas a Tangyao, que cresceu em 100 flores. Acho que mesmo que eles não se encaixem na tirania, Zhang provavelmente estaria familiarizado com eles de qualquer maneira. Esta foi a análise de Fang Hui. Era evidente que os efeitos de uma transferência de jogador eram complexos e de longo alcance. Aqueles que pensavam que glória era apenas bater e matar tinham uma compreensão muito superficial deste jogo. Assim, para a primeira batalha da rodada individual, a jogadora Su Muchen selecionou um mapa de sua preferência, Rainfall Village. Ao falar sobre o quão grande o mapa 1v1 poderia ser, eles falariam sobre esta vila. Era realmente um canto inteiro de uma aldeia. Os dois personagens carregaram no mapa e a batalha começou. Depois de circular em torno de uma pequena cabana em frente ao ponto de desova, Su Muchen já viu Dark Thunder se esquivando e pegando emprestado o cenário como cobertura, parecendo querer fazer algumas manobras estratégicas. Mas neste ponto Lin Jinjian viu claramente Dancing Rain aqui, então Dark Thunder parou de se abaixar e caminhou corajosamente para frente. Este mapa realmente não tem uma boa cobertura, Lin Jinjian disse no chat. Su Muchen respondeu com uma carinha sorridente. Claro que foi esse o caso. Um atacante de longo alcance precisava que o alvo existisse em sua linha de visão. Não era bom para um lançador se houvesse muita cobertura. Su Muchen escolheu um mapa de que gostou, mas é claro que primeiro consideraria o quão vantajoso o mapa era para ela em uma batalha. Aqui não está ruim. Lin Jinjian enviou esta mensagem de repente. Dark Thunder, sob o brilho do sol poente, circulava atrás de uma casa com telhado de telha. Su Muchen sorriu. Dancing Rain continuou a se mover e então ergueu o canhão. Energia acumulada na abertura, uma bomba quântica carregada. Dark Thunder, atrás da casa, estava olhando ao redor. Lin Jinjian realmente não estava familiarizado com este mapa e atualmente estava investigando para ver se conseguia encontrar algo que pudesse usar em seu benefício. Ele estava tentando desenvolver uma estratégia. Não tinha pressa de lutar diretamente com Su Muchen. Como um velho veterano, não era adequado se ele sempre quisesse lutar de frente para determinar a vitória. Um veterano deveria usar a experiência e as táticas que acumulou ao longo dos anos. Deixe os confrontos diretos e as competições de velocidade manual para os mais jovens. Enquanto Lin Jinjian estudava, de repente ele ouviu um som de bio curto e agudo. Bomba quântica. Os sons das habilidades do lançador eram bem altos e todos soavam diferentes. Apenas pelo som você poderia distinguir a habilidade. Lin Jinjian não apenas pôde ouvir que se tratava de uma bomba quântica, mas também percebeu que o tiro foi carregado. O poder de uma bomba quântica carregada simplesmente não poderia ser comparado a um tiro direto e instantâneo. Lin Jinjian nem tinha descoberto onde Dancing Rain apareceu e não tinha ideia de para que lado deveria se esquivar, mas abaixar-se e rolar pelo menos reduziria a área exposta de seu corpo, e certamente era melhor do que apenas ficar parado esperando ser atacado. Mas Dark Thunder mal começou a rolar antes que a poderosa onda de choque o atingisse. A parede daquela casa com telhado de telha foi explodida em pedaços, tijolos voando por toda parte, alguns atingindo Dark Thunder. O poder da bomba quântica poderia romper paredes diretamente, e o trovão negro rolante foi derrubado. Droga, isso é estonteante. Lin Jinjian controlou Dark Thunder para se levantar e viu que a bomba quântica havia aberto um buraco diretamente naquela parede.
Através deste buraco, ele podia ver as grandes portas abertas do outro lado do edifício. Dançando chuva? Lin Jinja não teve tempo de ver aquelas sombras com clareza, pois um feixe de luz brilhou naquela porta, como se fosse engoli-la, mas no final só passou pelas portas e depois pelo buraco, diretamente em direção ao Dark Thunder. Fuzil laser. Do outro lado da casa, os ataques de Sumushen ainda eram contínuos. Lin Jinja, que acabará de ser derrubado pela bomba quântica, foi claramente um pouco lento para reagir a isso. Ele também não conseguiu se esquivar do rifle laser e foi atingido diretamente, empurrado diretamente para uma pilha de feno atrás dele. O feno se espalhou ao seu redor, girando ao vento como flocos de neve. Dark Thunder acenou com sua garra e saiu da pilha, apenas para ver que Dancing Rain já havia chegado muito mais perto. Ela ergueu a mão e um isqueiro brilhante voou em direção a ele em um arco. Isso ainda é científico? O lançamento foi tão longe e tão forte, mas as chamas daquele isqueiro estavam tão estáveis como sempre. Lin Jinja praguejou silenciosamente, mas ele também sabia que o isqueiro não era o ponto aqui. O mais assustador era o subsequente míssil buscador de calor. Depois de estudar com precisão o caminho daquele isqueiro, Dark Thunder recuou, retornando rapidamente para aquele palheiro. Mas o caminho daquele isqueiro não foi o que Lin Jinja havia previsto. Parecia voar um pouco mais longe. Foi afetado pela velocidade do vento? Nessa época, não havia tempo para refletir sobre princípios científicos. Dark Thunder recuou ainda mais. Boom! Dark Thunder foi instantaneamente cercado por chamas estrondosas. Quando o isqueiro pousou, o míssil buscador de calor ainda nem havia chegado. O feno foi aceso primeiro. De repente, cercado pelo fogo, Lin Jinja ficou claramente atordoado por um momento, seus controles um pouco lentos. Dark Thunder demorou apenas algumas batidas para escapar do campo de fogo e foi atingido pelo míssil buscador de calor. A nuvem em forma de cogumelo subiu para o céu, e a fumaça espessa envolveu novamente Dark Thunder. Capítulo 1176. Começando a vacilar. Capítulo 1176. Começando a vacilar. Tradutor. Nome-o-mi editor. Nome-o-mi. Eles estavam atacando há pouco tempo, apenas 3 ataques foram usados, mas o belo cenário rural já havia ganhado uma parede quebrada com um buraco aberto, um inferno de chamas e uma nuvem crescente em forma de cogumelo. O pôr do sol, a beleza tranquila da noite, desapareceu num instante. A visão do Dark Thunder de Lin Jinja rastejando pateticamente para fora da fumaça espessa apenas acrescentou mais tragédia ao cenário. Mas nem tudo estava perdido. Dancing Rain continuou a segui-lo com seus ataques, e Dark Thunder teve que pular de um lado para outro para tentar se esconder. Não muito tempo depois, o cenário do mapa foi ainda mais destruído. Este cenário era lindo, mas o Launcher era uma força de destruição neste mapa. E este foi um mapa que Sumushen gostou. Lin Jinja nem teve forças para reclamar agora. Ele estava em uma situação muito desvantajosa agora e ao olhar em volta, não conseguiu encontrar um único lugar adequado onde pudesse se esconder e recuperar o fôlego. Diante do poder de fogo de um lançador, tudo neste mapa poderia muito bem ser inexistente. Que pequena aldeia fraca. Este foi o único lamento que Lin Jinja restou. Ele iria simplesmente perder assim? Não havia como Lin Jinja não pensar assim. Se ele perdesse a mídia, os repórteres, os comentaristas, os jogadores, inúmeras pessoas, todos voltariam a apontar para sua velhice? Eu preciso da sua fofoca? Conheço minha própria condição melhor do que ninguém. Velhice. Sim, certo. Ainda não tenho nem 30 anos, ok? Lin Jinja tinha uma personalidade muito gentil e calorosa. Diante de todo tipo de perguntas provocativas, ele geralmente não teria nenhum tipo de resposta agressiva. Mas nenhuma resposta não significava que ele não tivesse nenhuma opinião. Lin Jinja sentiu que ainda estava bem, que ainda podia lutar. Mas ele ainda poderia lutar, ou ele estava apenas insatisfeito e motivado para fazer esse tipo de afirmação. Às vezes, o próprio Lin Jinja não estava claro, mas ainda acreditava nos sentimentos que teve durante uma partida. Esta partida foi extremamente difícil, mas isso não foi absolutamente por causa de sua idade. Neste mapa, o ataque de Sumushen foi extremamente coerente. Todos os recursos do mapa poderiam ser usados para ajudá-la a atacar, e Lin Jinja não estava muito familiarizado com este mapa, mas mesmo que estivesse não teria ajudado muito. Até agora, os recursos foram basicamente todos destruídos. Definitivamente foi por causa daquele garoto Fang Hui, Lin Jinja poderia adivinhar. Mas este tipo de venda era muito lógico, e enquanto estava na tirania ele também deu muitos relatórios sobre Fang Hui, possivelmente até mais do que o que Fang Hui havia revelado sobre ele. Afinal, ele assistiu Fang Hui enquanto crescia, desde quando ele era um bebê novato trocando de classe e finalmente se decidindo por um ladrão. Mas poderia ser visto quando se olha para baixo em vez de olhar para cima. Não havia realmente nada que ele pudesse usar para mudar essa situação? Lin Jinja ainda não havia desistido. Ele usou o conhecimento de glória que acumulou ao longo de 8 anos. Fumaça espessa, fumaça espessa, fumaça espessa. Uma fumaça espessa cobriu as áreas que o lançador havia destruído. E então, a direção do vento neste mapa. Lin Jinja estudou o ambiente. Atrás dele, os tiros de canhão do lançador eram altos enquanto Sumushen o perseguia de perto. Lin Jinja fez Dark Thunder passar por uma nuvem de fumaça. Era muito parecido com o efeito de uma bala de fumaça. Uma vez que Dark Thunder entrou, ele não pôde ser visto. Sumushen ajustou imediatamente a posição de Dancing Rain. Aqui, uma fila às 2 horas. Lin Jinja calculou e continuou a mover Dark Thunder. Ainda nada?
Su Muchen fez Dancing Han aumentar o ângulo, mas Dark Thunder ainda não estava em lugar nenhum. A seguir, posso andar até aqui. Essa parede estava meio explodida, um pouco baixa se eu me abaixar. Não vou ficar exposto. Pena que não tenho o slide kick do artilheiro. Tudo bem, terei que ser um pouco esbanjador. Em um lugar onde não havia alvo algum, Dark Thunder de repente usou um Tyrannical Chin Punch. Esta habilidade foi usada para pressionar um oponente no chão e achatá-lo. Naturalmente, houve um movimento de ataque para lançar a pessoa. Com esta animação de lançamento, Dark Thunder passou por cima da parede como se estivesse rastejando. Então aqui, Lin Jinjian continuou seus cálculos cuidadosos. Su Muchen ficou surpresa ao perceber que havia perdido a posição de Dark Thunder. Ele simplesmente desapareceu debaixo dos olhos dela? Su Muchen não sabia onde ele estava, então ela só podia olhar em volta aleatoriamente. O público teve a maior pista. A visão onisciente da batalha mostrou-lhes que Dark Thunder estava circulando por trás. Mas o caminho que ele escolheu para chegar lá, como é que Su Muchen não conseguiu descobri-lo? Mesmo que a tela exibisse a visão da câmera de Su Muchen, você precisava ser capaz de visualizar por conta própria para entender o que estava acontecendo aqui. Sob sua persistência paciente, Lin Jinjian finalmente conseguiu dar a volta. O público soltou alguns suspiros. Até os torcedores da casa ficaram um pouco emocionados. E os fãs do Tyranny gritavam e aplaudiam como loucos, como se tivessem acabado de ganhar um grande prêmio. Mas mesmo que ele tivesse circulado com sucesso, Lin Jinjian ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mesmo que ele conseguisse um belo ataque furtivo, isso não significava necessariamente que ele poderia diminuir a distância entre ele e Su Muchen para sempre. Ele passou muito tempo sendo atacado no começo. Lin Jinjian entendeu isso claramente. Essa oportunidade agora tinha sido difícil de encontrar, então ele a valorizou. Cuidadosa e silenciosamente, ele moveu Dark Thunder para frente. Ataque poderoso no joelho. Lin Jinjian finalmente lançou sua ofensiva. Dark Thunder, que havia desaparecido dos olhos de Su Muchen por tanto tempo, apareceu de repente, mas já estava atrás do corpo de Dancing Ren. O joelho bateu bem no centro das costas de Dancing Ren. Depois que o ataque terminou, ele seguiu com um brick, deixando Dancing Ren tonto. Começo combinado. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes. O contador combinado do sistema saltou para cima enquanto Lin Jinjian lutava meticulosamente. O veterano manteve a precisão e exatidão de seus controles. Embora a velocidade de sua mão tivesse diminuído, agora estava mais estável. Derrubar diretamente um oponente com um ataque combinado contado pelo sistema era muito improvável. Um jogador profissional poderia ser capaz de fazer isso ao lutar contra um jogador comum, mas em uma luta igual, não havia como jogar tão bem. Assim foram criados falsos combos. Ao encadear ataques, a utilidade de falsos combos não poderia ser desconsiderada. A capacidade de Lin Jinjian de executar combos falsos também foi bastante significativa. O combo verdadeiro já havia sido interrompido 2 vezes, mas com um ataque combo falso e preciso ligado, ele foi capaz de continuar atacando. Tapa, uppercut, sand toss, tiger flips the mountain e depois jogue um coquetel molotov. Lin Jinjian ajustou continuamente seu método de ataque. Mas no intervalo entre o sand toss e o tiger flips the mountain, Dancing Ren de repente disparou um tiro. O poderoso recuo mudou a posição de Dancing Ren no ar, mas o Tiger Flips the Mountain também veio muito rapidamente, e o braço balançando dirigiu-se em direção a Dancing Ren no ar. Uma granada voou da mão de Dancing Ren. Lin Jinjian ignorou. Ele não desistiria de sua ofensiva atualmente em andamento apenas para evitar esse ataque. Tiger Flips the Mountain deve detê-la. Lin Jinjian cerrou os dentes. Com um toque do mouse, as mãos de Dark Thunder avançaram rapidamente. Boom! A luz da granada engoliu Dark Thunder inteiro. Ele errou. No final, o Tiger Flips the Mountain não acertou nada além do ar. A granada atingiu Dark Thunder e o próximo ataque de Dancing Ren também acertou, iniciando o contra-ataque. Lin Jinjian sentiu uma pontada de tristeza no coração. Ele não foi capaz de impedir isso? Se isso fosse antes. Sim, ser reprimido por Su Muchen no início da partida não foi por causa de sua idade. Mas desta vez ele falhou com este Tiger Flips the Mountain justamente porque seu tempo de reação e sua velocidade estavam caindo. O percut, sand toss, então Tiger Flips the Mountain. Ele já havia caído a ponto de deixar uma abertura com esse combo? Perceber a incapacidade de alguém durante uma partida ao vivo foi realmente uma coisa dolorosa. Principalmente este tipo de incapacidade numa área que não poderia ser melhorada ainda mais. Se ele não pudesse fazer isso agora, nunca mais seria capaz de fazer isso novamente. Foi isso que o passar dos anos trouxe, ninguém poderia voltar no tempo. Dark Thunder foi mais uma vez derrotado. Lin Jinjian, descobrindo que sua habilidade estava diminuindo, sentiu sua atenção dividida. Ele não conseguiu retomar a iniciativa. Na primeira batalha da rodada individual, Su Muchen venceu. O estádio encheu-se de aplausos. Os fãs dispersos ainda poderiam se reunir neste momento para mostrar seu entusiasmo. Su Muchen saiu do palco e acenou para cumprimentar o público. Lin Jinjian saiu do palco e sorriu amargamente. Desta vez, se ele fosse criticado novamente, ele realmente não teria refutação. Ele estava realmente começando a vacilar? Lin Jinjian levantou a cabeça para olhar o placar do estádio. Tirania, 0, Feliz, 1. Foi apenas um ponto. A diferença não foi tão grande. Ainda era cedo. Os pensamentos de Lin Jinjian clarearam de repente. Se houvesse uma abertura nesse combo, então no futuro ele teria que prestar atenção nisso, só isso.
Como ele poderia preencher essa abertura? Que efeito essa abertura teria ao lutar contra as diversas classes? Ele precisaria avisar seus companheiros para cobrir e coordenar uma batalha em equipe. Depois que eles voltassem para casa, ele teria que estudar isso. Como Lin Jinjiang pensou consigo mesmo, ele voltou para a área de jogo. Seu posicionamento foi muito bom. Zhang Jiali o elogiou. Haha, Lin Jinjiang riu. Era verdade, esse posicionamento era muito bom. Ele havia perdido algumas coisas, mas ganhou algumas coisas também. Talvez ele não conseguisse mais realizar o uppercut, sand toss, tiger flips the mountain, mas ainda conseguia realizar esse tipo de posicionamento inteligente. Agora, observe-me. Zhang Jiali fez sinal de positivo com o polegar para Lin Jinjiang e Lin Jinjiang respondeu da mesma forma. A segunda batalha da rodada individual. Tirania. Zhang Jiali usando o Spifire das Lin Undred Blossoms. Feliz. Yi Xiu usando o não especializado Lord Green. Ah, ei, é você, disse Zhang Jiali, enquanto eles apertavam as mãos antes da batalha. Assustado? Ajoelhe-se diante de mim, disse Yi Xiu. Daqui a pouco veremos quem está ajoelhado, disse Zhang Jiali. Essa confiança é irracional. Yi Xiu balançou a cabeça e suspirou. Zhang Jiali era um deus poderoso, o que havia de tão irracional em ser confiante? A zombaria de Yi Xiu era infundada. Porra! No final Zhang Jiali apenas praguejou amargamente, porque ele deixou claro que em 1x1 suas chances de vitória não eram muito altas. Seu estilo das 100 flores dependia de confundir o oponente e se esconder. Mas Yi Xiu era o Glory Textbook e sua habilidade em jogar um Spifire era bastante alta. Comparado com outros, ele podia ver através da composição de habilidades do estilo 100 flores de Zhang Jiali e então encontrar a porta secreta para desvendar tudo. Afinal, havia uma razão para Yi Xiu ter conseguido romper Blind End Blossom sozinho todos esses anos atrás. Mas o passado era o passado e agora era agora. Sem ter lutado, quem sabia o resultado? Zhang Jiali encolheu os ombros e entrou na cabine do jogador. Segunda batalha da rodada individual comece. Capítulo 1177. Com medo. Capítulo 1177. Com medo. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me. Ah. No instante em que o mapa foi carregado, algumas pessoas na multidão engasgaram. Porque o mapa que Yi Xiu escolheu para esta rodada foi a arena. Era um mapa usado no jogo quando duas pessoas queriam uma partida rápida. Era incrivelmente simples e vazio, uma extensão quadrada de terreno plano. Não havia locais para abrigo e a área também era muito pequena. Quando os dois personagens apareceram, seus olhos já se encontraram, e seriam necessários apenas alguns passos para frente antes que eles estivessem dentro do alcance de ataque do artilheiro. Você realmente escolheu este mapa, Zhang Jiali disse no chat. O significado deste mapa não poderia ser mais claro. Foi um confronto direto, sem lugar para o adversário se esconder ou se esquivar. Claro, isso também significava que você também não poderia se esconder ou se esquivar. E com medo? Yi Xiu perguntou. Assustado? 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 Online e offline, era sempre a mesma frase. Com medo, minha bunda. Zhang Jiali fumegou e, num instante, soltou fumaça e fogos de artifício para se cercar, como se fosse um pequeno universo que de repente surgiu, às vezes encolhendo e às vezes se expandindo. Yi Xiu também não se conteve. Lord Green correu para frente. A luz e as sombras o envolviam, uma obstrução e um ataque ao mesmo tempo. Lord Green instantaneamente se transformou em fumaça. O que as luzes atacaram foi apenas um clone das sombras. O corpo real já estava por trás de Dazzling Undred Blossoms. Garganta cortante. A luz brilhou em sua mão. Dazzling Undred Blossoms rolou e evitou o ataque e simultaneamente retaliou com uma granada. Lord Green não recuou nem se esquivou. Com um assovio, o guarda-chuva de miríades de manifestações se abriu e a explosão foi bloqueada fora do guarda-chuva. O guarda-chuva se fechou, as chamas crepitaram no ar. O guarda-chuva das miríades de manifestações já havia se tornado uma lança e o dente do dragão avançou. Rolando, Dazzling Undred Blossoms ainda estava rolando, e ele jogou outra granada de outro tipo desconhecido. Lord Green ainda não cedeu, a lança foi retraída, um passo deslizante, uma palma empurrada para frente. Palma de flor caindo. O deslize permitiu que ele evitasse a granada recém-lançada, mas Dazzling Undred Blossoms estava agora a 2 rolos de distância, um pouco fora do alcance da Falling Flower Palm. Mas de repente, uma luz fria apareceu, era Sword Draw. O guarda-chuva de miríades de manifestações foi retraído. Essa era a pose pronta de uma palma de flor caída, mas tendo a arma ao lado. Essa também não era a pose pronta de um saque de espada? Duas habilidades. Uma pose, mas por causa da capacidade do Myriad Manifestations Umbrella de alternar entre lança e espada, eles foram completamente fundidos. Este Sword Draw veio mais rápido e inesperadamente. A maneira normal de se preparar para um saque de espada era observar a pose pronta embainhada, mas por causa da pose da palma da flor caída, ela foi completamente esquecida. Dazzling Undred Blossoms foi atingido pela espada e gotas de sangue voaram por toda parte. Lord Green aproveitou a oportunidade para correr para o lado de Dazzling Undred Blossoms. O Myriad Manifestations Umbrella foi dividido em 2 tonfas, uma em cada mão, e ele atacou Dazzling Undred Blossoms com socos e chutes. Os Tifires não eram bons em combate corpo a corpo e Zhang Jiali lutou por sua vida para se esquivar e se libertar. Finalmente, ele aproveitou uma abertura e uma granada atingiu o chão. Granada estourada. Um poderoso empurrão saiu, uma força que não pôde ser bloqueada.
Mas antes disso, Lord Green deu um passo uma vez. Um passo não foi suficiente para escapar do efeito de explosão da granada explosiva, mas um passo poderia mudar a posição em relação à granada. Um passo à frente, as ondas de choque da granada explosiva atingiriam a frente de Lord Green. Um passo para trás, as ondas de choque da granada explosiva atingiriam as costas de Lord Green. O dano de uma habilidade AoE às vezes variava dependendo se ela atingia ou não as costas. A Burst Grenade não seguiu essa regra. Assim, os danos e efeitos foram inteiramente os mesmos. O que foi diferente foi que atrás de Lord Green não havia ninguém, mas bem na frente dele estava Dazzling Undred Blossoms. Lord Green foi empurrado voando pela onda de choque, mas como ele estava tão perto de Dazzling Undred Blossoms, ele imediatamente atingiu o corpo do outro, e assim Dazzling Undred Blossoms foi lançado voando também. Seu filho da puta, Zangiali teve vontade de chorar. Quem diria que existiam táticas de combate corpo a corpo tão vergonhosas? Os dois personagens foram juntos enviados voando. No ar, o Spefire ainda estava em desvantagem no combate corpo a corpo, e o Lord Green no ar já estava fazendo seu próximo movimento. No momento em que estavam prestes a pousar, Lord Green já havia enviado uma série de ataques de baixo nível, e finalmente, ele não deixou Dazzling Undred Blossoms pousar livremente. Eagle Stamp, Falling Light Blade, Lord Green estava pisando em Dazzling Undred Blossoms. E este não foi o fim, ainda havia um justiceiro, várias balas enviadas para a cabeça de Dazzling Undred Blossoms. A multidão ficou chocada. Este era o mapa com o qual estavam mais familiarizados. Este era o método de luta ao qual estavam mais habituados. Mas quem poderia lutar com um ritmo tão rápido e feroz como esses dois? Zangiali conseguiu se defender no começo, mas depois que Lord Green começou o combate corpo a corpo, ele ficou preso na defensiva e se meteu em uma confusão. Ele só deixou cair aquela granada explosiva com dificuldade, na esperança de mandar Lord Green um pouco mais longe, mas Lord Green conseguiu tirar vantagem disso, e foi empurrado ainda mais para perto de Dazzling Undred Blossoms. A seguinte sequência ininterrupta de habilidades de baixo nível de um não especializado foi francamente vertiginosa. Os telespectadores não conseguiam nem contar o número de habilidades. Eles só podiam assistir o guarda-chuva de miríades de manifestações se movendo para frente e para trás, um banquete para seus olhos. Ataque, ataque, ataque sem parar. Lord Green teve a vantagem o tempo todo. Quando o ataque ocasional de Dazzling Undred Blossoms o atingia, era claramente apenas o sacrifício de um pouco de saúde para uma ofensiva melhor. De jeito nenhum, ele realmente iria matar Dazzling Undred Blossoms assim? Todos mantiveram esse pensamento em seus corações. E no final, Dazzling Undred Blossoms foi realmente morto assim. O cadáver caiu no canto do mapa. Lord Green embainhou a lâmina, abriu o guarda-chuva e ergueu-o no ar para bloquear as gotas de sangue que se espalhavam. Hoje em dia tenho treinado ferozmente. Yishio deixou esta mensagem final no chat e saiu da batalha de forma limpa, coletando o ponto e saindo. A multidão ficou atordoada por um longo tempo antes de finalmente reagir. Esta batalha já havia terminado. Esta foi uma dominação totalmente unilateral. E esse oponente não era de forma alguma uma pessoa comum, era o principal deus Zangiali. Nesta batalha, a classe não especializada revelou seu domínio até então invisível. Velocidade de habilidade extraordinariamente alta e variações complexas foram usadas em todo o seu potencial. Desta vez foi Zangiali quem enfrentou este adversário, e daí se ele fosse trocado por outros jogadores? Como eles se sairiam? Eles também seriam espancados impiedosamente assim? Quando Zangiali saiu do estande do concorrente, sua expressão ainda estava um pouco horrorizada. Antes, ele havia sentido irritação com a dificuldade de enfrentar um não especializado. Desta vez, Zangiali sentiu terror. Aquela enorme variedade de habilidades de baixo nível de 24 classes, a sensação delas atingindo infinitamente seu corpo sem nenhuma abertura para se libertar. Mas só porque ele não conseguiu encontrar uma abertura não significava que não houvesse abertura. Foi só porque ele não estava familiarizado, porque não tinha experiência, que sua reação não conseguiu acompanhar. Esta batalha foi muito boa para reunir informações, não foi? Zangiali riu amargamente. Este foi o único conforto que ele poderia tirar disso. Ele realmente sofreu uma derrota perfeita. Zangiali balançou a cabeça e suspirou enquanto saía do palco e voltava para a área de jogo. Lá, Yoshio também tinha acabado de voltar. Vendo outro jogador olhar para cá, Yoshio sorriu. Assustado? Assustado, assustado, assustado. Vá se fuder com seu medo. Mas desta vez, Zangiali estava realmente um pouco assustado. Por enquanto, eles não poderiam lutar contra essa classe. Mas estava tudo bem. Após esta rodada, eles não o enfrentariam novamente por vários meses. A situação então não seria a mesma. Agora era agora. O futuro era o futuro. Sem ter lutado, quem sabia o resultado? Zangiali manteve essa atitude. Para o assustado de Yishio, ele encolheu os ombros e sentou-se novamente em sua cadeira. A segunda batalha da competição individual acabou. Feliz, 2, tirania, 0 ainda. Os torcedores também precisavam de moral, e seu moral geralmente vinha do desempenho do time. Quando o time estava em baixa, como os torcedores teriam coragem de torcer por você? A derrota perfeita de Zangiali destruiu o moral dos torcedores, e o atraso nos pontos também os deixou desanimados. Pelo menos ainda havia a terceira batalha, corra e ganhe um ponto. Os fãs se uniram para torcer pela tirania.
Este foi um jogo fora de casa e por isso os torcedores estavam relativamente em número. Antes, a união e a compreensão deles eram suficientes para derrubar os fãs dispersos de rap. Mas agora, o moral deles foi morto de forma limpa e enquanto isso, rap estava todo irritado depois de uma vitória tão perfeita. O clima do jogo em casa foi reconquistado. Depois de apenas alguns aplausos dos fãs do Tyranny, eles foram abafados pelos gritos dos fãs do rap. Rodada 3. Jogador da Tirania, Song Kye-in personagem, Striker, River Sunset. O novato da Tyranny no palco pela primeira vez interpretando a mesma classe do músico principal de uma década, An Venkin. E o nome do personagem que ele interpretou vinha do mesmo verso do mesmo poema do nome do Rei da Luta, Desert Dash. Este foi o sucessor do Rei da Luta? As pessoas não puderam deixar de fazer suposições. Havia duas maneiras de encontrar sucessores para os personagens principais. Uma era recrutar alguém dentro do time e a outra era recrutar alguém de outro lugar que jogasse na mesma classe. Era uma vez, a Tirania criou alguém para herdar o personagem. Mas An Venkin era velho e forte, recusando-se a se aposentar, e a pessoa que deveria substituí-lo não podia mais esperar. Um jogador profissional só tinha alguns anos para brilhar e ninguém estaria disposto a esperar passivamente e deixar seu tempo acabar. Na sexta temporada, o jogador Striker que a Tyranny criou para substituir An Venkin, chamado Jia Shimin, foi transferido da Tyranny. No final das contas, esta foi uma decisão sábia. An Venkin continuou a jogar da sexta à 10ª temporada e foi o craque durante todo esse tempo. Se Jia Shimin tivesse continuado a esperar, ele já teria derretido no banco. Mas depois que Jia Shimin deixou a tirania, ele não conseguiu ganhar grande fama. Ele optou por ingressar no Royal Style e depois de jogar com eles por 2 temporadas, foi transferido para o Void. No momento ele ainda estava no Void, mas ainda não havia entrado no elenco principal. Agora já era a 10ª temporada. 4 anos de carreira profissional de Jia Shimin se passaram e ninguém ainda esperava que ele fizesse um grande avanço. Muitas pessoas se perguntaram, esse jogador havia sido escolhido para ser um jogador central de seu time, como ele acabou sem sequer uma vaga no elenco principal? Como a tirania escolheu as pessoas? Mesmo quando Zangiali e Lin Jinjian se juntaram à tirania, as pessoas mencionaram esse ponto como munição para o ridículo. Eles disseram que depois de Jia Shimin, a tirania não confiava mais em seus próprios olhos ao escolher pessoas. Então eles só podiam aceitar deuses poderosos que já haviam provado sua força. Isso foi apenas uma piada, é claro. O campo de treinamento da tirania ainda estava criando jogadores jovens interessados com muita seriedade. Song Kye-in tinha apenas 17 anos agora. Se ele se tornaria ou não o sucessor de An Venkin ainda não havia sido decidido com certeza. Mas contanto que ele fosse habilidoso o suficiente, eles não precisariam pedir nenhuma prova à tirania. Como seria a primeira batalha deste novato? Enquanto esperavam ansiosamente, o jogador de rap já havia subido ao palco. Fang Hui, o mestre em jogar sujo. Muitas pessoas já estavam de luto. Para um novato, nenhum tipo de jogador era mais odiado. Capítulo 1178. Etiqueta normal. Capítulo 1178. Etiqueta normal. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. A batalha carregou, revelando o mapa, Magic World. Foi um pouco difícil definir exatamente que tipo de mundo era o mundo da glória. Havia armas de fogo e armas brancas, havia magia. O mundo da glória realmente abrangia muitas coisas. Então, em termos de mapas, havia de tudo, desde terras mágicas de sonho até um estacionamento. O mapa que Fang Hui escolheu era um pequeno mundo estranho e imutável feito de magia, um de seus mapas preferidos. Lin Jinjian certamente saberia disso, mas Fang Hui não se deixou intimidar por causa disso. Ele era hábil em muitos mapas, então mesmo que Lin Jinjian contasse tudo à tirania, eles não seriam capazes de adivinhar qual mapa Fang Hui usaria para esta partida, e não poderiam se preparar especialmente para todos os mapas possíveis. Por isso a escolha do mapa foi uma grande vantagem para o time da casa. Mesmo que o adversário tivesse alguma compreensão sobre você, ainda seria difícil fazer qualquer preparação. A partida começou e os 2 personagens começaram a se mover. Song Kye-in era um novato que nunca havia aparecido no palco antes. Além de idade e classe, não havia informações sobre ele. Embora tivesse apenas 17 anos, Fang Hui não ousou subestimá-lo. Após o término desta temporada, An Venkin teria jogado por uma década inteira. Se ele ainda não terminasse dentro de 2 anos, então alguns cientistas deveriam realmente desmontá-lo para a pesquisa. Escusado será dizer que a tirania precisava de um novo jogador para se destacar, e a idade de Song Kye-in se encaixava muito bem. Por enquanto, ele poderia jogar algumas partidas, ganhando experiência real e crescendo continuamente, e em 2 ou 3 anos poderia desempenhar um grande papel. Embora a tirania tivesse cometido um erro no passado, não havia como subestimar alguém que estava sendo criado para ser um jogador importante. Depois que a batalha começou, Fang Hui optou por ficar quieto enquanto se movia, tecendo estrategicamente de um lado para outro enquanto se movia. Neste mapa havia inúmeras luzes e sombras mágicas que eram inquebráveis. Se você tocasse em alguns deles, sofreria danos.
Fang Hui conhecia a distribuição dessas luzes mágicas como a palma da sua mão, mas se um jogador não estivesse familiarizado com elas, a batalha se tornaria extremamente difícil. Nas 3 batalhas individuais, as escolhas de mapas de rap foram todas muito distintas. Su Muchen escolheu um mapa panorâmico onde todos os adereços poderiam ser destruídos. Yi Xiu escolheu um mapa de estádio simples e vazio e Fang Hui escolheu um mapa mágico onde nada poderia ser destruído. O movimento cuidadoso de Fang Hui aproximou-se do centro do mapa. Ele olhou para fora, mas não encontrou nenhum vestígio do rio Sunset. Ele também estava se movendo estrategicamente? Fang Hui achou isso inesperado. Este foi o sucessor de An Venkin. Embora cada jogador tivesse seu próprio estilo, geralmente era mais fácil fazer a transição se o sucessor tivesse um estilo semelhante ao original. Se possível, a equipe geralmente esperava que o estilo familiar do jogador principal pudesse ser transmitido. Movendo-se estrategicamente? Que personalidade! Incapaz de ver seu oponente, Fang Hui começou seu ataque de conversa fiada no chat. A mensagem foi enviada, mas o adversário não respondeu. Os membros da audiência trocaram olhares entre si. Porque eles sabiam, Song Qian não estava, de fato, usando nenhum movimento estratégico. Ele estava indo direto para o centro do mapa. Ele ainda não havia chegado apenas porque sua velocidade de movimento era um pouco lenta. Mesmo sem oponente e sem obstáculos, Song Qian fez River Sunset se mover lentamente e muito lentamente. A tela mostrava o ponto de vista de Song Qian, e todos podiam ver sua câmera girando constantemente para um lado e para outro. Mas mesmo se você estivesse tentando se defender do adversário, não precisava começar tão cedo. Não era como se o oponente pudesse se teletransportar instantaneamente para qualquer posição no mapa. Para que os 2 personagens se encontrassem, havia um tempo mínimo que deveria decorrer primeiro. Mas Song Qian agiu como se estivesse se defendendo de alguma coisa e continuou a andar devagar. Depois que Fang Hui lançou seu ataque de conversa fiada, a multidão antecipou sua resposta, mas no final, ele nem mesmo reconheceu a mensagem, como uma pedra voltada para o oceano agitado. E aí, com vergonha de falar? O novato é bem tímido, isso não é nada do estilo do Tintirani. Fang Hui continuou. Se não há necessidade, então não é necessária uma resposta, é uma perda de tempo. Song Qian de repente enviou esta resposta. Haha, então por que você acabou de falar? Logicamente sua mensagem não era necessária, uma perda de tempo. Fang Hui respondeu. Não, esta foi a minha explicação da minha posição para você. Depois disso, conversas sem sentido serão ignoradas conforme declarado acima, disse Song Qian. Ah, é mesmo? Então o que é considerado uma conversa significativa? Fang Hui perguntou. Sem resposta. Como é que esta questão não tem sentido? Se uma discussão sobre o que tem significado não tem significado em si, isso é demasiado irônico. Fang Hui estava quase falando em trava-línguas, mas ainda assim, sem resposta. Meu amigo, você é realmente bastante decidido. Fang Hui ainda não desistiu. Você realmente não vai dizer nada? Fang Hui disse. Parece que terei que pensar em uma pergunta significativa então. Fang Hui disse. HM, você já jantou? A multidão estava prestes a morrer de impaciência. Este Fang Hui estava apenas focado na conversa fiada, mas River Sunset já estava muito perto de sua posição, aproximando-se de forma indireta. Fang Hui queria manobrar estrategicamente em torno de seu oponente, mas era ele quem estava prestes a ser manobrado estrategicamente. E ele ainda estava falando mal, vomitando essa bobagem sem perder o controle. Você acha que é Huang Xiaotian ou algo assim? Soco direto. River Sunset finalmente circulou para uma posição que o deixou satisfeito. Enquanto Fang Hui estava felizmente falando mal, ele de repente soltou um straight punch. River Sunset disparou para frente e ficou ao lado de Buundlisi em um instante, com um punho se abrindo. Mas Buundlisi parecia estar preparado para isso há muito tempo. Com uma rolagem ele se esquivou facilmente desse soco, e até digitou outra palavra no chat. Haha, esse cara. A multidão ficou sem palavras. Então Fang Hui detectou os movimentos de River Sunset desde o início, mas propositalmente não fez nada. Ele continuou a usar conversa fiada para fingir que estava distraído, atraindo Sunset e River a tomar a iniciativa de atacar. O soco direto errou. Song Qian sabia que Fang Hui já havia notado ele antes. Neste momento, quando o ataque já havia começado, até mesmo um jogador normal provavelmente continuaria a atacar e veria o que poderia conseguir. Mas Song Qian, depois que esse ataque errou, imediatamente pulou para trás 2 vezes. Ele não continuou a atacar, em vez disso assumiu uma postura defensiva. O que é isso? Meu amiguinho é um gato meio assustado. Eu não te assustei tanto, não é? Fang Hui continuou a tagarelar no chat, mas no fundo estava um pouco alarmado. Ele sabia que Song Qian estava prestes a emboscá-lo e por isso se preparou para se defender e lançar um contra-ataque. Uma vez que o ataque do oponente errasse, ele aproveitaria a chance para atacar. Mas no final, Song Qian recuou imediatamente depois de perder aquele ataque, atrapalhando completamente seus planos. Esse cara estava realmente tão assustado ou ele percebeu minha intenção? Fang Hui não pôde deixar de se perguntar. Seus 2 personagens não podiam simplesmente manter a distância de 3 unidades corporais sem se mover, é claro. Ao ver o adversário recuando, Fang Hui finalmente decidiu atacar. O punho do Buundlisi se balançou para frente com uma bala de ki de baixo nível. Atacar e interromper, e então seguir em frente.
Mas River Sunset não se esquivou dessa bala de ki. Ele afundou sua postura, levantou o peito, a mão esquerda protegendo sua frente, a mão direita apoiando sua cintura, e depois de completar essa pose ele não se moveu, como se fosse uma estátua. Buundry já havia preparado uma continuação para o Ki Bullet, mas ele viu River Sunset simplesmente pegar a bala e afundar nessa postura. Porra! Fang Hui de repente percebeu o que estava para acontecer e tentou apressadamente se ajustar, mas o punho direito já havia balançado para frente. Um punho aparentemente muito comum, mas Fang Hui sabia o que estava para acontecer. O ataque que Buundry estava preparando foi destruído por este único soco, prova instantânea de seu poder. E então o soco atingiu o peito de Buundry e com uma explosão de poder, Buundry foi lançado voando. Punho do Imperador. Um soco que parecia muito comum, mas escondia uma grande quantidade de poder. Seu pirralho. Fang Hui normalmente era quem se aproveitava das pessoas, mas agora era ele quem fazia papel de bobo. Ele ficou bastante chateado, mas será que o ataque do oponente poderia realmente ser considerado uma vantagem? Foi um soco direto e nobre, houve um ataque mais simples. No final, este ataque simples tornou-se a única coisa que rompeu o complexo plano de ataque de Fang Hui, com a sua distração, interferência, preparação, acompanhamento e assim por diante. Um forte pode derrotar 10 espertos. Percebendo isso, Fang Hui se acalmou. Ele precisava lidar cuidadosamente com esse oponente, estudar cada movimento seu. Striker River Sunset, Ki Master Buundry. Esses dois lutadores começaram a brigar. No final, a habilidade de Fang Hui foi um degrau mais alto e ele matou suavemente River Sunset. Mas seu Buundry também não tinha muita saúde, apenas 14%. Quando a partida terminou, Fang Hui soltou um suspiro de alívio, sentindo um calor sufocante. Esta partida não foi vencida facilmente. Depois de pensar por um momento sobre esta partida na cabine do competidor, Fang Hui finalmente se preparou para sair do palco, mas então inadvertidamente viu Song Qian parado bem no centro do palco, olhando para ele. O que ele está fazendo? Parado no meio do palco, ele está posando para as câmeras? Fang Hui ficou perplexo e continuou a sair do palco, mas de repente viu Song Qian se aproximando rapidamente. Ele está procurando por mim? Fang Hui continuou a pensar, parando os passos e esperando. Song Qian se aproximou e estendeu a mão direita. Fang Hui apertou sua mão hesitantemente e o ouviu dizer, obrigado, Sênior, por seus ensinamentos. Fang Hui não disse nada, sentindo que Song Qian devia ter mais alguma coisa a dizer. Mas não foi isso. Depois de dizer isso, Song Qian se virou e voltou. Fang Hui olhou para ele, pasmo. Acontece que o juiz veio verificar o estande do concorrente e então Fang Hui perguntou-lhe, o que há com esse garoto? Por que ele veio aqui? Apertar mãos e agradecer, etiqueta normal para uma partida, disse o juiz levemente. Fang Hui piscou. Na verdade, era etiqueta tradicional apertar a mão antes e depois de uma partida, mas agora todo mundo era muito mais casual. Normalmente, eles apenas apertavam as mãos antes de uma partida e apertavam as mãos depois de uma partida de equipe, e pronto. Nas rodadas individuais e em grupo, eles pulariam um aperto de mão pós-jogo, mas esse garoto ainda veio apertar a mão de Fang Hui. Eu o inspirei nesta partida ou algo assim? Fang Hui ponderou se havia feito algo profundo e significativo nesta batalha. Quando ele voltou para a área de jogo, reclamou imediatamente com Yixiu. Esse garoto não se parece em nada com An Wenqin. Sim, Yixiu assentiu. Ele é mais parecido com Zhang Xinji. Capítulo 1179. Um especialista em posicionamento. Capítulo 1179. Um especialista em posicionamento. Tradutor, Nome-me editor, Nome-me. A competição individual terminou e Rap conquistou inesperadamente os 3 pontos. Este foi um resultado surpreendente. Mas depois de pensar sobre isso com cuidado, os 3 All-Stars de Rap subiram ao palco na competição individual, então vencer as 3 rodadas não foi uma loucura. Mas novamente nenhum dos jogadores que a tirania enviou para a competição individual também era fraco. Lin Jinjiang e Zhang foram os melhores jogadores All-Star. Mas Lin Jinjiang apenas correu em círculos e depois brilhou antes de morrer, enquanto Zhang sofreu uma derrota esmagadora. Na verdade, foi seu novo novato Song Qian, que teve um bom desempenho enfrentando o mestre do jogo sujo, Fang Hui. Nessa partida, não seria uma surpresa se Song Qian tivesse vencido no final. Não ganhar um único ponto foi um resultado um tanto desanimador para os fãs do Tyranny. Eles já podiam imaginar como a mídia falaria sobre a tirania, especialmente Lin Jinjiang e Zhang. Provavelmente haveria algumas pessoas irresponsáveis que aproveitariam a oportunidade para questionar se eram velhas demais para jogar. Esses caras definitivamente ignorariam o fato de que Yixiu, a pessoa que derrotou Zhang, também era um veterano. Após uma pequena pausa na competição individual, a arena do grupo estava prestes a começar. Por causa da promessa de Tang Hou, a arena do grupo foi vista com ainda mais interesse. Pela discussão em andamento, essa promessa atraiu ainda mais atenção para Tang Hou, mas também prejudicou sua imagem. Mesmo apenas um comentário casual alegando 1v3 em 5 rodadas já era muito arrogante e egoísta, e colocar sua carreira profissional em risco apenas tornou sua afirmação ainda mais irresponsável. Glória não foi jogada sozinha. Tang Hou também tinha uma equipe ao seu redor. Todos puderam ver que o time a valorizava bastante, então mesmo muitos fãs do rap não concordaram com sua promessa imprudente.
De qualquer forma, o que está feito está feito. Na arena do grupo, Tang Ho seria o primeiro a subir. Os outros dois seriam Mo Fan e Xiamed Bun. Foi uma assembleia de novatos. Quanto ao Tintirani, seu primeiro jogador seria o ajudante dos 4 reis celestiais na competição por equipes Kim Mu-yun, e seu atirador de elite 9 graus negativos. Seu segundo jogador seria Bai Yanfei e sua rota elementalista. O último jogador foi o único capitão durante os 10 anos de história da tirania, An Venkin. Se Tang Ho quisesse um V3, ela precisaria vencer esses 3 adversários consecutivamente. Muitas pessoas não sabiam com que tipo de atitude deveriam assistir a esta partida. Se ela realmente completasse um V3, seria uma prova de que sua arrogância e ego não eram infundados. Isso seria verdadeiramente desagradável. Se ela não conseguisse completar um V3 e deixasse a cena profissional, todos se sentiriam bem, mas Rap teria perdido um general destemido. Isso não seria ruim? Esse tipo de conflito os deixou irritados com o ato precipitado de Tang Ho. A partida estava prestes a começar. Mesmo que o fracasso do Tirani em ganhar um único ponto na competição individual tenha desanimado seus fãs, eles ainda os aplaudiram na arena do grupo. Quanto a Feliz, eles tinham uma grande vantagem, mas ao ver Tang Ho subir ao palco, a atmosfera da multidão esfriou. Os aplausos para ela foram esparsos e suaves. Shen Guogu estava muito preocupado. Ela descobriu que este evento prejudicaria muito a imagem de Tang Ho, mesmo que ela tivesse sucesso no 1v3. Comparado a como a multidão explodiu quando ela completou um V2 no segundo round, a multidão desta vez ficou gelada. Por que as coisas tiveram que ser assim? Shen Guogu suspirou. Se ela pudesse voltar aquele dia, teria feito tudo o que pudesse para impedir Tang Ho de sair para a coletiva de imprensa. A contagem regressiva começou. 5 segundos depois, a arena do grupo começou. Apesar de receber tais críticas, o estilo de Tang Ho não mudou. Assim que a partida começou, sua personagem avançou decisivamente em direção ao centro. Não deveríamos aplaudi-la? A multidão hesitou. Eles hesitaram o tempo todo. Por outro lado, o grupo de torcedores do Tirani ficou cada vez mais animado à medida que a partida avançava, até que tomaram o controle do estádio de Rap. Desta vez, o apoio inabalável dos fãs do Tirani não decepcionou. Tang Ho, com um V3 como objetivo, perdeu logo na primeira rodada da arena do grupo. Os fãs do Tirani ficaram radiantes. Eles obviamente enviaram vaias impiedosas para ela. Houve até muitos espectadores neutros e uma parte dos fãs de Rap que vaiaram junto com os fãs de Tirani. Tang Ho desceu do palco em meio às vaias e voltou ao seu lugar em silêncio. Este Kim Mu-yun precisa ser estudado com cuidado, disse Yeshiu. Tang Ho olhou para ele. Continue trabalhando duro. Yeshiu disse. Tang Ho acenou com a cabeça. O próximo foi Mo Fan. Sua suspensão de um round foi suspensa. Ele e seu Deception poderiam subir ao palco novamente. Os fãs de Rap de repente começaram a se animar. O tratamento deles para com ele era completamente oposto ao tratamento deles para com Tang Ho. Tang Ho era originalmente o jogador mais popular de Rap fora de Apis Gods. Shen Guogu se sentiu desconfortável. Ela olhou para Tang Ho e a viu com a cabeça erguida. Os olhos de Tang Ho estavam voltados para o replay de sua luta com Kim Mu-yun. Só quando a cena mudou para a próxima partida o olhar de Tang Ho voltou ao palco. Kim Mu-yun, que derrotou Tang Ho, não tinha muita saúde sobrando. Seus 9 graus negativos tinham apenas 11% de saúde restante, quase no sangue vermelho. Apesar de enfrentar um adversário tão frágil, Mo Fan não se apressou. Ele se moveu estrategicamente como sempre. Kim Mu-yun também se moveu estrategicamente. Como resultado, no centro do mapa, nenhum deles apareceu diretamente. Eles estavam todos escondidos, observando cuidadosamente os arredores. Na tela, as câmeras de ambos os jogadores podiam ser vistas, permitindo ao público saber para qual direção os dois estavam olhando. Do ponto de vista de Mo Fan, ele já havia bloqueado a localização dos 9 graus negativos de Kim Mu-yun. Depois, ele lentamente começou a se mover. Ele está circulando de costas. Grande parte da multidão ficou bastante irritada. O cara só tinha 11% de saúde sobrando, mas você ainda sente necessidade de se esgueirar pelas costas dele? Basta atacar ele, trazê-lo para fora, persegui-lo e matá-lo. As opiniões dos telespectadores claramente não estavam sendo enviadas à mente de Mo Fan. Mesmo que estivessem, seria uma questão de saber se ele aceitaria ou não as suas opiniões. Mo Fan era excelente em se esgueirar atrás de alguém. Ele rapidamente percorreu um círculo em direção à localização anterior dos 9 graus negativos. Sim, anterior. Enquanto ele estava se movendo, os 9 graus negativos já haviam se movido, mas Mo Fan não sabia. Não foi fácil para Deception encontrar seu alvo, mas quando ele chegou lá, seu alvo não estava em lugar nenhum. Ele havia se movido de acordo com suas previsões. Na realidade, ele também não tinha certeza da localização do seu oponente. Não encontrar seu alvo significava que sua previsão estava errada ou que seu oponente havia se movido. Mo Fan não sabia qual estava correto. Justamente quando ele estava pensando no que fazer a seguir, um ataque furtivo veio de trás de Deception. Kim Mu-yun havia se mudado, mas não foi muito longe. Uma razão importante pela qual ele escolheu seu novo local foi que ele podia ver seu local anterior. Sua escolha não foi desperdiçada. Enquanto Mo Fan pensava que havia corrido à toa, Mo Fan não sabia que já havia caído na armadilha de Kim Mu-yun. Através da mira de sua arma, a cabeça de Deception foi ampliada extremamente. Atirador. Tiro na cabeça. Dano duplo.
o poderoso impacto da Narceja empurrou o corpo de Deception torto. Os 9 graus negativos avançaram e imediatamente começaram a atacar ferozmente. Deception foi subitamente envolvido por uma chuva de balas. Os ataques do atirador de elite não eram tão ferozes quanto os do lançador, e suas habilidades não eram tão úteis quanto as habilidades do Spifire. Na realidade, a maioria de suas habilidades eram simplesmente ataques normais com buffos. O número de balas produzidas com Rapid Fire, Dual Shot, Scattershot e outras habilidades de Sharpshooter foram definitivamente os campeões entre outras classes de Gunner. Deception estava em uma situação difícil. Desta vez, Mofan não empregou sua estratégia favorita de fugir e procurar outra oportunidade mais tarde. Em vez disso, ele fez Deception tentar diretamente um contra-ataque. No entanto, para contra-atacar, o primeiro passo deveria ser romper a chuva de balas dos 9 graus negativos. Técnica do clone das sombras? Bomba de fumaça? Técnica de substituição? Quando surgiu uma oportunidade, Mofan usou suas habilidades de fuga. No entanto, para sua surpresa, ele ainda não conseguiu escapar. Os ataques dos 9 graus negativos sempre foram capazes de mudar instantaneamente para onde ele tinha acabado de escapar em perseguição. Ele está sendo reprimido com tanta força? Fang Hui ficou surpreso. Os antigos generais da tirania não tiveram um bom desempenho hoje, mas seus novatos estavam dando um show assustador. Seu posicionamento é extremamente bom, disse Su Mushen. Ela era uma lançadora e proficiente em um estilo de jogo de suporte como Screen Cannon. Com apenas um olhar, ela pôde ver a chave para a supressão completa de Kim Mui-un em relação a Mofan. A posição dos 9 graus negativos permitiu-lhe cobrir todas as opções de Deception, incluindo as possibilidades das várias habilidades ninja de Deception. Ele não estava apenas parado ali também. Sempre que Deception se movia, ele sempre se ajustava de acordo com a situação, mantendo sua vantagem posicional. Ele é um especialista em posicionamento. E Xiu concluiu. Os especialistas em posicionamento eram especialmente adequados para aulas de longo alcance. Classes de longo alcance tiveram ataques com cobertura mais ampla. Quando as classes corpo a corpo escolhiam os locais, o que eles podiam atacar era limitado apenas à área imediatamente ao seu redor. Quando turmas de longo alcance escolhiam locais, a área que podiam cobrir estava em um nível totalmente diferente. Muito poucos jogadores eram como Yeshil, que escolhia mapas planos sem quaisquer obstruções. Em mapas com obstruções, jogadores de longo alcance e com pouca habilidade de posicionamento teriam dificuldade em aproveitar todas as capacidades de sua classe. Kim Mui-un era esse tipo de especialista. Depois de assistir a partida de Tang Hou e esta atual, Yeshil pôde confirmar isso completamente. Posicionamento. Mofan também é muito bom nisso, não? Shen Guogu disse. Mofan é um especialista em escolher locais estáticos. Kim Mui-un é um especialista em escolher locais enquanto se move. Os dois são completamente diferentes, disse Yeshil. Então esta partida. Se você puder identificar as possíveis opções de movimento do jogador adversário, poderá fazer previsões precisas. Não importa o quão bom você seja no posicionamento, sempre haverá ângulos mortos. Assim, depois de fazer previsões, o resto depende de reagir ao jogador adversário. No entanto, Kim Mui-un ajusta sua posição extremamente rápido. Tentar escapar um passo de cada vez não é provável. Para escapar, você precisa completá-lo de uma só vez. E quando fizer, você deve ter cuidado para que sua escolha não foi lida por ele. Caso contrário, ele vai começar a reprimir você de novo, disse Yeshil. Pelo que você está dizendo, esse cara parece invencível, disse Shen Guogu. Se você tiver Mofan competindo contra ele em posicionamento, então sim, ele é praticamente invencível, disse Yeshil. Então o que ele deveria fazer? Shen Guogu disse. Encontre uma maneira de restringir ou interferir em seu posicionamento, disse Yeshil. Capítulo 1180, Método Idiota. Capítulo 1180, Método Idiota. Tradutor, Nome-mi editor, Nome-mi. Todos os ataques começaram com o posicionamento, e o posicionamento veio da escolha de uma posição e da movimentação para lá. Assediar um oponente e limitar sua liberdade de movimento equivalia a interferir nos fundamentos da ofensiva de um oponente. Esse raciocínio foi muito simples. Yeshil já havia analisado completamente o problema em questão, mas Mofan claramente não havia percebido a chave para resolver sua situação atual. Mofan, especializado em coleta de sucata, aprimorou as habilidades e a consciência necessárias para a coleta de sucata em um grau incrível. No entanto, suas outras habilidades ficaram aquém. Depois de ingressar na rap, ele confiou no autodidatismo devido à sua personalidade solitária. Agora ele era um jogador profissional registrado. Suas habilidades eram especiais à sua maneira, mas Mofan ainda carecia de muito conhecimento teórico. Além disso, Kim Mui-un se especializou nesse tipo de habilidade fundamental, algo facilmente descartado por outros. Nenhum relatório jamais destacou essa habilidade dele. Yeshil e os outros também nunca perceberam durante seus preparativos limitados. Foi só agora, na própria partida, que eles perceberam. Ele é tão difícil de lidar que não consigo me livrar dele. Mofan atualmente tinha essa vaga ideia. A razão pela qual ele era difícil de lidar e impossível de se livrar lhe escapava, e ele nem sequer pensou em tentar encontrá-la. Seu processo de pensamento era bastante simples, apenas correr e se livrar dele. Deception continuou funcionando, mas Negative Nine Degrees era como um satélite pessoal, sempre seguindo-o e suprimindo-o com balas. Esse idiota! Shen Guogu assistiu ansiosamente.
Mofan estava atualmente desafiando Kim Mui-un para uma competição de movimento. Se Ye-Xiu ousasse dizer que Kim Mui-un seria imbatível em tal competição, então ficaria claro quão grande era a diferença entre os dois. Se eles continuassem assim, Deception seria derrotado por Kim Mui-un com essa quantidade de saúde. Tang Ho havia sido derrotada no primeiro round e para ela, isso foi uma grande decepção, pois seu objetivo era fazer um 1v3. Porém, na arena de grupos, deixar o adversário com 11% de vida restante não foi ruim. No entanto, o segundo jogador de rap não parecia ter como lidar com os 11% restantes, e isso não era nada bom. Acalme-se. Ele não é tão estúpido quanto você pensa, disse Ye-Xiu, assistindo ao jogo. O que? Shen Guogu não entendeu. Ele está salvando suas habilidades, disse Ye-Xiu. HM? O que ele quer fazer? Shen Guogu não se incomodou em adivinhar e perguntou diretamente. Sua resposta veio na forma de uma mudança repentina de ação por parte de Mofan. Ataque. Um ataque frontal completo. Os ninjas foram concebidos como uma classe de estilo ladino, talentosos em emboscadas e assassinatos. Atualmente, ele estava agindo mais como um depois principal, usando força bruta. Bomba de fumaça, técnica de substituição, técnica do clone das sombras, shuriken da tempestade. Uma ferramenta ninja, uma habilidade de interrupção, uma técnica de interrupção mais movimento, um projétil. Encontrando uma oportunidade, Deception liberou 4 habilidades consecutivas. Os movimentos dos 9 graus negativos ainda não foram interrompidos. Mofan nunca percebeu que eram os movimentos dos 9 graus negativos que estavam lhe causando problemas, mas o objetivo dessas 4 habilidades não era atrapalhar seus movimentos. Essas 4 habilidades eram apenas para criar uma abertura. Artes Ninja, Dança das Sombras. As 4 habilidades eram apenas para criar uma chance para essa habilidade poderosa. Deception rapidamente saltou para o lado dos 9 graus negativos. 9 graus negativos moveram-se pelo cerco. Sua escolha precisa de trajetória e posicionamento eram apenas pontos de partida na ofensiva, mas na defensiva às vezes eram tudo. Negativo 9 graus foi realmente capaz de sair do cerco. No entanto, isso lhe custou. Sua saúde havia caído ainda mais. A ofensiva de Deception não terminou aí. Ataque, 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 ataque implacavelmente. A saúde de ambos os lados estava caindo. O Deception pode estar se esgotando mais rápido, mas os 9 graus negativos começaram com menos saúde. Que método idiota! Ye-Xiu exclamou. Shen Guogu não entendeu. Ele está copiando Little Tang, explicou Ye-Xiu. Shen Guogu começou e então, quando olhou para trás, percebeu algo. Kim Mui-un ainda era aquele Kim Mui-un. Quando ele lutou contra Tang Ho, ele poderia ter vencido, mas isso lhe custou quase 90% de sua saúde. Ficou claro que encarar o estilo de Tang Ho ainda era muito estressante para ele. Mofan não conseguiu descobrir onde estava o problema, mas assistiu à partida anterior. Ele sabia que dessa forma poderia diminuir a saúde do oponente. Assim, depois de salvar suas habilidades, ele lançou uma ofensiva feroz. Ele pode não ter sido tão intenso quanto Tang Ho, mas negativo 9 graus não tinha muita saúde sobrando de qualquer maneira. Então esse era o método idiota. Enquanto Shen Guogu pensava consigo mesma, ela olhou para Tang Ho que estava ao lado deles. A análise de Ye-Xiu sobre como Mofan deveria lidar com Kim Mui-un para Tang Ho ouvir. No final, Mofan venceu, mas Deception perdeu quase metade de sua saúde. Comparado aos 11% de Kim Mui-un, Rap ainda havia perdido. O segundo jogador da tirania, Bai Yanfei, entrou na arena. Como membro da tirania, você tinha que ser pelo menos um pouco tirânico. O elementalista de Bai Yanfei realmente não deveria ser chamado de Rota, mas de Cannon Tower asterisco. Elementalistas não tinham um alcance de ataque tão bom quanto os lançadores, mas ao discutir AoE, a magia venceu a tecnologia. De todos os elementos claro, escuro, fogo e gelo, o personagem Rota focou nas habilidades AoE. Quando ele avançou para o meio do mapa e não viu Deception, ele simplesmente lançou uma série de ataques no mapa e explodiu Deception para fora de seu esconderijo antes de matá-lo. Rota não consumiu muita saúde, mas Rap já estava no último jogador, Stiamed Boom. Em campo, Stiamed Boom teve um desempenho admirável, mas no final não conseguiu completar um 1v2. Na Group Arena, a tirania recuperou 2 pontos. Os fãs do Tyranny agora realmente tinham algo para se animar. Eles organizaram sua torcida, derrotando mais uma vez o fator casa do Rap. Em seguida foi a importante competição por equipes. Os aplausos esmagadores duraram até que a escalação para a competição por equipes foi anunciada. Feliz, Ye-Xiu, Sumushen, Fang Hui, Qiao Yifan, Anveni, Tang Ho. Essa formação parecia ser a melhor formação de Rap. Atualmente era a 4ª rodada e o Team Rap não havia enviado nenhum outro jogador. Tirania, Zhang Xinji, Lin Jinjian, Zhang Jiali, Kim Mui-un, Song Qian, Bai Yanfei. Não Anvenkin. Quando a escalação do Tyranny foi anunciada, o público ficou em alvoroço, incluindo os próprios fãs do Tyranny. Trocar pessoas dentro e fora da competição por equipes era uma visão comum, mas os jogadores principais raramente eram trocados. Eles eram jogadores fundamentais porque eram insubstituíveis na equipe. A estratégia de toda a equipe girava em torno deles. Mas agora a escalação do Team Tyranny não incluía o capitão de 10 anos. Na entrevista pós-jogo após a 3ª rodada, eles disseram que iriam introduzir alguma rotação, mas ninguém teria pensado que começaria com seu capitão Anvenkin. Eles trocaram Song Qian, que jogou na mesma classe que Anvenkin.
Ele pode ter caído na competição individual, mas se saiu muito bem. Ele era um novato que as pessoas estariam de olho. Surgiram discussões. A Tirani já estava fazendo a transição entre um player principal novo e um antigo? Se até mesmo Anvenkin estava começando a recuar, então Izangiali? Ou Lin Jinjian? O estádio inteiro se encheu de sussurros enquanto os jogadores se encontravam no centro do palco para apertar as mãos. Como é que o velho An não está jogando? Ele está com medo? Yeshiu perguntou com um sorriso. Rotação respondeu Zanshinji brevemente. Qualquer coisa que ele pudesse dizer tinha que ser verdade, tinha que ser um fato. Mesmo os principais jogadores estão sendo rotacionados? Yeshiu expressou o cerne do problema. A rotação era normal, mas a rotação dos jogadores principais só era feita quando era necessário. Não foi normal. Não é da sua conta. Zangiali respondeu. Zanshinji não disse mais nada, concordando silenciosamente com as palavras de Zangiali. Como não era da conta deles, não havia necessidade de explicar. Tudo bem, vamos lutar então. Yeshiu não se preocupou em continuar a conversa. Os membros de cada equipe se posicionaram. No final, o Rap, mesmo depois de uma semana de treinamento especializado, não conseguiu derrotar os jogadores experientes da Tirani. Com o planejamento impecável do mestre e estrategista da tirania, Rap não foi capaz de causar nenhum transtorno. Na competição por equipes, o Tirani venceu o Rap, conquistando mais 5 pontos. Depois de perder os 3 pontos na competição individual, o Tirani venceu a arena de grupos e a competição por equipes, virando o jogo e vencendo o Rap por 7-3. Não havia necessidade de falar sobre o quão entusiasmados os fãs de Tirani estavam. Quanto a Rap, a decepção era inevitável, mas o ânimo deles não estava tão desanimado, pois afinal a perda de Rap não foi tão feia. O único aspecto estranho foi que Tang Ho, que disse que iria completar um 1v3, foi derrotada logo no primeiro round. Porém, Tang Ho também não era muito querido entre os fãs de Rap recentemente. A maioria das pessoas não se importava de vê-la falhar. Poucas pessoas sentiriam pena disso. Na entrevista pós-jogo, a maioria das perguntas foi sobre o 1v3, como era de se esperar. A tirania respondeu com a atitude que sempre tiveram e mostrou seu apoio à promessa de Tang Ho. Esta resposta claramente não era algo que a mídia queria. Atualmente, poucos meios de comunicação estavam do lado de Tang Ho. Quanto mais zombaria eles conseguissem do outro time, melhor. Na coletiva de imprensa de Rap, Tang Ho não compareceu, mas eles não conseguiram escapar desse tipo de pergunta. No entanto, os repórteres realmente não tiveram chance contra os poucos que compareceram. Principalmente porque Wei Shen, que nem jogou durante a partida de hoje, proferiu palavras na coletiva de imprensa da qual de alguma forma compareceu. As questões em torno do 1v3 foram de alguma forma desviadas do assunto para a aliança do passado. Ele divagou por 10 minutos e os repórteres ficaram perplexos. A partida de Rap e Tirani teve momentos espetaculares, mas nada que pudesse realmente ser escrito. Foi a tirania com o novato substituindo o capitão principal na competição por equipes, que se tornou o centro da discussão. A partida mais popular da rodada, Blue Rain contra Sansara, também já havia terminado. Blue Rain, desafiando Sansara em um jogo fora de casa, não conseguiu conter o ímpeto do Sansara no final. O placar final foi fixado em 3-7. O Blue Rain conquistou 1 ponto na competição individual e 2 pontos na arena de grupos. Nessas 2 rodadas consecutivas, um jogo em casa e outro fora, ambos contra as potências da aliança, o Sansara foi realmente testado e passou nesses testes. Quem poderia impedir o avanço do Sansara? Este se tornou um novo tópico quente. A tirania caiu, a chuva azul caiu. Quem foi o próximo? Erva minúscula? Ou o uivo do vento? Capítulo 1181. A jornada demoníaca para o campeonato. Capítulo 1181. A jornada demoníaca para o campeonato. Tradutor, nome Umi editor, nome Umi. Embora o desempenho do Sansara tenha sido tão forte como sempre, na classificação de pontos após esta rodada, eles caíram 2 posições. Tiny Herb, que originalmente estava atrás apenas por 1 ponto, venceu o Miracle por 9-1 e ultrapassou o Sansara por 1 ponto. Winjou, que originalmente estava 2 pontos atrás do Sansara, varreu Bright Green por 10-0 e agora também estava 1 ponto à frente do Sansara. Devido à sua vantagem alfabética, o Winjou Xiao estava atualmente na liderança. Tiny Herb Veikal ficou em segundo lugar com o mesmo número de pontos 36, e o terceiro colocado foi Sansara com 35. Depois de perder fora de casa para o Sansara por 3-7, houve uma certa distância entre os 30 pontos e as 3 primeiras colocações. Michigan também fez 30 pontos, mas perdeu em ordem alfabética, e Anil para Blue Rain Lanil, e atualmente estava em quinto lugar. Sexto colocado, Tirani estava agora 10 pontos abaixo do primeiro colocado. Embora a vitória por 7-3 contra o Rap não tenha sido terrível, o fato de terem conseguido um grande 0 na competição individual ainda foi percebido pelos repórteres em busca de um assunto de interesse. Havia outras 2 equipes também com 26 pontos, Thunderclap e Void. Nesta rodada, o Thunderclap disputou um jogo fora de casa no 301 degrees, e no final empatou em 5-5. Esse resultado aconteceu quando uma equipe venceu todas as batalhas individuais e a outra equipe conquistou 5 pontos na competição por equipes. Este resultado foi relativamente raro. As batalhas individuais foram divididas em competição individual e arena de grupo, e esses 5 pontos foram divididos, para que uma equipe normalmente conseguisse pelo menos 1 ou 2 pontos.
Ao contrário da rodada em equipe, não havia companheiros para ajudar a salvar uma situação perigosa e a força da equipe estava dispersa. Poderia haver uma situação como a corrida de cavalos de Tianji asterisco, ou apenas um grande erro que afetasse o resultado de uma batalha. Assim, mesmo quando uma potência enfrentasse um time fraco, eles não ousariam garantir uma vitória completa de 10 pontos. Com um pequeno erro, o adversário poderia arrebatar 1 ou 2 pontos. Pode-se dizer que foi ainda mais difícil conseguir todos os 5 pontos das batalhas individuais do que os 5 da competição por equipes, já que a competição por equipes foi determinada em uma batalha. E nesta partida 301 Degrees conquistou 5 pontos nas batalhas individuais. Desde que vencessem a competição por equipes venceriam por 10-0, uma vitória perfeita. Mas no final, mesmo tendo a vantagem de jogar em casa, ainda assim foram derrotados pelo Thunderclap. Deixar de conseguir um único ponto nas batalhas individuais definitivamente afetaria a mentalidade de uma equipe ao entrar na competição por equipes. Thunderclap, no entanto, foi excepcionalmente resoluto. A mudança do Thunderclap nesta temporada foi discutida ao longo das últimas 3 rodadas. Algumas pessoas sentiram que haviam mudado, enquanto outras sentiram que este era apenas o retorno do antigo Thunderclap. Mas depois desta competição por equipes, o famoso comentarista Xiao Xia escreveu que Thunderclap realmente mudou, mesmo em relação ao Thunderclap anterior que tinha Xiao Shiqing. O atual Thunderclap está mais confiante e determinado. Essa mudança foi o que Xiao Shiqing trouxe ao retornar. Ele passou por um ano fracassado com o Excelling Era, mas encontrou exatamente o que precisava. Ele trouxe isso de volta e mudou a face do Thunderclap. Estou ansioso pelo desempenho deles nesta temporada. Este foi o comentário que Xiao Xia escreveu após esta rodada. E como um autoproclamado fanboy de rap, é claro que ele não pularia os comentários de rap vs Tyranny. Em relação à promessa de Tang Ho de 1v3, o fanboy Xiao Xia estava decidido em sua esperança de que Tang Ho tivesse sucesso, mas ainda estava um pouco preocupado. Ele temia que Tang Ho não conseguisse, mas também temia que Rap, para facilitar o 1v3, arruinasse o ritmo do arranjo de sua equipe. Nesta rodada, a ordem de batalha de Rap para as batalhas individuais foi de fato diferente de antes. Em comparação, o repórter do Sports Time Huan Shen, que mais atacou Tang Ho, não escreveu muito depois que Tang Ho perdeu para o primeiro adversário nessa partida. Tudo o que ele disse foi um simples como esperado. Parecia que Huan Shen não era alguém que ficaria entusiasmado com a menor coisa, e até parecia que ele havia começado a perder o interesse neste assunto. No entanto, as pessoas que conheciam Huan Shen entenderam que isso acontecia apenas porque o momento ainda não era oportuno. Ela teve 5 rodadas para 1v3, essa foi apenas a primeira. Se ela não fizer isso em 4 rodadas, e na 8ª rodada, Huan Shen não estiver na coletiva de imprensa pós-jogo Team Herb vs Rap, então há apenas 2 possibilidades. Este foi o julgamento de alguém que conhecia bem Huan Shen. Este não era mais um jogo de glória, parecia ser um confronto entre jogador e repórter. Ganhando 7 pontos contra o Rap, a pontuação atual do Tyranny de 26 pontos não foi tão ruim. Mas Void Shukon, que também fez 26 pontos e estava uma posição atrás de Tyranny e Batu, em ordem alfabética, não se saiu muito bem nesta rodada. Embora estivessem jogando fora de casa, seu adversário, o Conquering Clouds, não era um time forte. O placar final de 6-4 foi insatisfatório para os apoiadores do Void. Houve também sem flores. Depois de perder para o Rap fora de casa, eles jogaram em casa na 3ª rodada, mas perderam para o 301 Degrees por 3-7. Parecia que o Undred Blossoms foi derrotado sem sentido. Nesta jornada disputou um jogo fora de casa contra o Seazid, mas o resultado final ainda foi de apenas 6-4. É preciso lembrar que o Seazid foi o time com pior desempenho nas 3 primeiras rodadas. Além de conquistar 2 pontos contra Michigan no primeiro round, foram derrotados no segundo e terceiro round. Desanimados, eles lutaram contra Undred Blossoms que também estava em más condições, eles conseguiram somar 4 pontos. Mesmo que Undred Blossoms tenha vencido e Seazid perdido, mas por causa de cada um de seus níveis de habilidade e posições, Undred Blossoms era quem estava insatisfeito, enquanto Seazid parecia ter encontrado a luz do amanhecer. Após a pequena vitória do Undred Blossoms de 6 pontos, eles ficaram em 11º na tabela de classificação com 18 pontos. À frente deles estava o time que havia empatado com o Thunderclap, o 301 Degrees com 19 pontos. Em 9º lugar ficou o Parade depois de disputar um jogo em casa contra o Radiant, time em torno do seu nível de habilidade, conquistou um lindo 8-2, e atualmente somava 20 pontos. O Royal Style ficou em 12º, tendo sofrido no jogo fora de casa nesta rodada contra o Eavelis Vords por 3-7. O Royal Style caiu 2 posições na tabela de classificação, enquanto esses 7 pontos permitiram que o Eavelis Vords finalmente lutasse para sair da área de rebaixamento para o 16º lugar. Em 13º ficou Rap, com 15 pontos após 4 rounds. Além da grande vitória contra o Undred Blossoms no segundo turno, eles não haviam experimentado outra vitória. Desconsiderando o primeiro lugar na tabela de classificação, a distância para o 8º lugar, última vaga nos playoffs, era de uma grande diferença de 11 pontos. Esta classificação estava muito longe da sua declaração inicial de almejar o campeonato. Muitas pessoas falaram sobre isso junto com um V3 de Tang Ho em 5 rodadas. Esse tipo de atitude arrogante era apenas o estilo de Rap?
Caindo em 2 rodadas consecutivas, Happy não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Mesmo sabendo que esta equipe ainda tinha problemas aqui e ali, sua sede de vitória não diminuiria em nada. Os domingos após o jogo, os sábados, eram dias de descanso regulamentados pela aliança, mas quando Shen Guogu chegou ao cibercafé na manhã de domingo, viu que a porta do segundo andar já estava aberta, todos já alinhados na sala de treinamento. Esses caras. Shen Guogu não pôde deixar de suspirar. Na verdade, ela já havia lamentado isso muitas vezes. Mesmo que o pessoal de rap pudesse não ter habilidade, seu espírito nunca foi algo com que se preocupar. Grande perda, grande vitória, altos e baixos, muitas pessoas podem nem conseguir dormir à noite. Mas o pessoal da rap sempre conseguia se ajustar e continuar sentado em frente aos computadores, trabalhando duro. Assim, venceremos com certeza. Shen Guogu carregou esse pensamento e rap continuou a treinar duro. Rodada 5. Rodada 6. O tempo passou rapidamente. Setembro acabou num piscar de olhos e agora estávamos na metade de outubro. A partir da 5ª rodada, a Pro Alliance alcançou máximos consecutivos, partidas poderosas aparecendo uma após a outra. Na 5ª rodada, Sansara jogou fora de casa no Team Erb. O domínio esmagador do Sansara pareceu diminuir novamente, mas eles ainda conseguiram vencer, por 6-4. No campo do Team Erb, o Sansara obteve uma pequena vitória. Na mesma rodada, outra partida entre potências chamou a atenção, Tyranny contra Blue Rain. Em casa, o Blue Rain saiu vitorioso por 7-3. E então, na 6ª rodada, houve mais 2 confrontos importantes. Erva minúscula na Tirania, Uivo do Vento no Sansara. No final, a Tyranny obteve uma pequena vitória sobre Team Erb por 6-4. Mas as discussões sobre suas capacidades não cessaram. Comparado com sua força na temporada passada, onde liderou a tabela de classificação o tempo todo. Nesta temporada o Tyranny estava pairando um pouco acima do limite para os playoffs, até caindo ocasionalmente. Já não tinham a ousadia do ano passado. O Sansara fez seu jogo em casa nesta partida, vencendo o Indio por 8-2. E na coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico do clube Sansara repentinamente expressou suas reclamações sobre o calendário de jogos do Sansara nesta temporada. A partir da 3ª rodada, Tyranny, Blue Rain, Team Erb, Indio. Se eu chamasse isso de o calendário de partidas mais demoníaco da história, não acho que alguém se oporia. Ao mesmo tempo, não esqueci após esta rodada nas rodadas 7 e 8, estamos enfrentando Mishi Ren e Void. Esta é realmente uma jornada inesquecível para o campeonato. Na realidade, os repórteres mais perspicazes descobriram logo no início que o calendário de jogos do Sansara era tão demoníaco, e usaram isso em algumas de suas perguntas ao Sansara. Sansara não tentou evitar o assunto, mas o minimizou. Agora, depois de 6 rodadas de adversários, 4 dos quais eram potências, independentemente de estarem em casa ou fora, o Sansara conseguiu derrotar todos eles. Ninguém perguntou, mas Sansara agora levantou voluntariamente esse ponto. Os repórteres entenderam de repente. Sansara não queria discutir isso antes porque queria seguir o estilo de seu capitão Zou Zekai. Não fale, apenas faça. E então eles conquistaram seu caminho até aqui. Grandes ou pequenas vitórias, eles venceram todas as potências. E agora eles poderiam discutir esse problema sem nenhuma pressão. Isso não pareceria uma desculpa, porque eles haviam conquistado completamente essa ordem de partida desafiadora. As câmeras clicaram e piscaram enquanto os repórteres perguntavam a cada um dos jogadores no palco sobre seus sentimentos depois de enfrentar esse calendário de jogos demoníaco. Essas vitórias foram extremamente importantes, tanto para a conquista de pontos para a nossa equipe, quanto para a supressão dos nossos principais concorrentes. Estou feliz por termos conseguido isso, disse o vice-capitão Jean Botão. Nada mal, mas acho que podemos fazer ainda melhor. Trazendo o Alton Leaf da Excelen Era e rapidamente se tornando um jogador crucial para o Sansara, Sanxian tornou-se menos arrogante do que antes, mas sua confiança aumentou bastante. O capitão do Sansara, Zou Zekai, após cerca de 10 segundos de longa reflexão, finalmente acenou com a cabeça. Bom. O que é bom? Que vencer essas partidas foi apenas uma coisa boa, ou boa, que você conseguiu vencer essas partidas? Um repórter perguntou. Milímetro. A longa reflexão foi inevitável e todos esperaram pacientemente. Ambos. Depois de tanto pensar, Zou Zekai respondeu com esta única palavra. Você poderia falar sobre sua opinião sobre Tang Ho da Rap, que declarou que completaria 1v3 em 5 rodadas? Os repórteres perseguiram incansavelmente quase todos os jogadores da aliança com esta pergunta. Eles ainda estavam perguntando, o que significava que Tang Ho ainda não tinha conseguido. Neste momento, 3 das 5 rodadas haviam passado. Tang Ho só teve mais 2 chances. Fim do vídeo.